Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Amém, boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5 na frequência de rádio, você que nos ouve aí pelo site, né? E você que posteriormente é inscrito aí no nosso canal do YouTube, no RBT Plus, e vai estar nos ouvindo aí. O programa está sendo gravado, né? E na madrugada, como de costume, é postado, e aí vocês podem ouvir, compartilhar, comentar, pode dar pausa, né? Voltar, ouvir novamente. Na rádio não é possível, né? Então, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês. E eu quero já começar o programa convidando você que é vigilante, você que é policial militar, você que está dirigindo aí o seu carro de aplicativo, você que é profissional da saúde, você que é um paciente e você que é audiência frequente, né? Que está sempre nos ouvindo aí. Quero convidar vocês a orar, né? Hoje eu estou aqui com a missionária Dalit, com o obreiro aqui, João Neto, e eu quero convidar vocês para estar orando conosco. Nós queremos concordar com a bênção de Deus na tua vida, com o livramento, com a providência, tá? Então, ora junto com a gente aqui em concordância, que eu creio que Deus vai nos atender nessa noite, assim como Ele tem atendido em várias situações e circunstâncias, tá certo? Então, aqueles que puderem orar, ore conosco. Você que está dirigindo seu caminhão, seu carro, que não pode, só concorde com essa oração, que eu tenho certeza que a mão de Deus vai te alcançar aí. Onde você estiver, na sua guarita, na sua viatura de polícia, no hospital, você que está no leite, você que está em casa, você que está dirigindo, eu creio que a mão de Deus vai te alcançar aí onde você está, tá bom? Então, ore conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Pai, mais uma noite, mais uma quinta-feira, mais uma programação, Pai, em Tua presença, Pai. Venho te agradecer, meu Pai, por tudo, Pai. Pela vida do pastor, pela vida missionária, de todos, Pai, que estão aqui, Pai, do operador. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, nessa noite, Pai. Por tudo, Pai, pela nossa vida, Pai, por existir, Pai. Pelo Teu perdão, Pai. Meu Pai, desde já nós viemos, Pai, nesse momento, Pai, pedir perdão, Pai, por cada um, Pai, dos nossos pecados, Pai. Seja ele no pensar, no agir, no falar, Pai. Tendo a fé, Pai, que o Senhor é poderoso, Pai, para não somente perdoar, Pai, mas também para purificar, Pai, de todo o pecado, Pai, de toda injustiça, toda maldade e iniquidade que porventura age em nós, Pai. Eu te peço, Pai, assim conforme está lá em Eclesiastes, Pai, que o Senhor venha alvejar, Pai, nossas vestes, Pai, derramar o Teu óleo, Pai, sobre a nossa cabeça, Pai, para juntos ministrar aqui nesse programa. Toma a frente, toma a direção. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida, Pai, a alma, Pai, de cada pessoa, Pai, que está com o coração nesse programa, que está com o coração ali na construção do centro de missões, Pai, que está, Pai, com o coração no propósito dos 300, na venda da rifa, Pai, que está comprando a rifa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade, meu Deus, em todas as áreas da vida destes, meu Pai. Pai, não deixa faltar o pão, Pai, ser com eles, Pai, em nome de Jesus, e repreenda todo devorador, todo espírito maligno, Pai, que queira se andar com eles, Pai. Nós amarramos agora e repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, e ministramos a bênção, Pai, sobre estes. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, agora eu oro, Pai, por todos aqueles, Pai, que estão ouvindo essa programação, Pai, que nem conhecem, Pai. Mas eu te peço, Pai, o Senhor conhece cada um, Pai, o Senhor sabe a situação, e eu sei que não foi por acaso, Pai, porque o Senhor quer falar com estes, Pai, o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, Pai, porque foi para isso que o Senhor veio ao mundo, Pai, para destruir as obras do diabo, Pai, para curar, Pai, nossas almas feridas, aflitas, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, onde houver, Pai, uma pessoa aflita, Pai, enferma, Pai, que a Tua mão possa
possa curar, meu Pai, como é a irmã Naí, Pai, que pediu oração agora, Pai, que tá pedindo que a dor dela venha a ser aliviada. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus a gente liga no céu, concordamos, Pai, a bênção sobre a vida dela, Pai. Nós repreendemos, Pai, toda a dor em nome do Senhor Jesus, Pai, porque tá escrito, Pai, em Isaías 53, Pai, que o Senhor levou sobre si, Pai, as nossas enfermidades, nossas dores, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa fé que nós cremos, Pai, Pai, que pela fé o Senhor já tá indo lá, Pai, curar, Pai, operar, Pai, assim como tá escrito na tua palavra, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu venho te pedir, meu Pai, onde houver, Pai, um traficante eu vindo na boca de fumo, seja quem for, um aviãozinho, Pai, uma pessoa por acaso aí abriu essa rádio, Pai, uma meretriz, uma prostituta, Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha salvar, ou até um policial, um vigia, Pai, que tá ouvindo essa programação. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha descer agora sobre eles, Pai, operar, Pai, o maior milagre que é a salvação, Pai, quebrantando o coração, Pai, convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai, através dessa programação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é assim, Pai, que eu oro e te agradeço também, Pai, pela vida de cada um dos ofertantes da rádio, Pai, mantenedores dessa programação, Pai, dizimistas, que são fiéis, Pai, que por conta deles, Pai, que esse programa não sai do ar, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente não faz essa obra só, Pai, são eles também que estão fazendo, Pai. Então honra eles, Pai, honra aqueles que te honram, Pai. Abre as portas, abençoa, não deixa faltar, Pai. Sê com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, faz a diferença entre aqueles que são fiéis e aqueles que não são, Pai. Faz a diferença entre aqueles que te honram e aqueles que não te honram, Pai, pois estes têm te honrado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. O pessoal falou que estava baixa aí minha voz. E agora, como é que tá? Pergunta aí. O pessoal vai responder no WhatsApp. Hoje a gente tá podendo pelo menos interagir aqui no WhatsApp, que a missionária Dali tá com o celular aqui do lado, falando aqui com os irmãos. O pessoal tá pedindo oração aqui pelo WhatsApp, né? Quando eu venho com alguém assim para auxiliar, a gente pode atender, né? Como foi o caso da irmã Naí, que sofreu algo aí. Mas eu creio que através dessa oração, ligada na terra, o anjo do Senhor foi visitá-la aí. Tá certo? Então, pessoal, eu quero aqui só dar uns avisos. Baixa só um pouquinho meu retorno, sabe? Bem pouquinho só para ter esse eco. Eu queria só, antes de dar os avisos aqui, como eu tenho feito de costume, trazido uma reflexão inicial no programa. E a semana passada eu falei sobre confusão e o pessoal estava comentando lá, né, que foi quase uma pregação. E esses dias aí eu recebi vídeos, né, e o pessoal mandou muita coisa para mim acerca da questão do carnaval, né, que aquele que eu ministrei aqui na quinta, né, aquela reflexão que eu trouxe, foi a ilustração do que ocorreu nessas semanas aí, dessa coisa de carnaval, né. Então aconteceram muitas coisas ruins, e eu tava vendo uma pessoa falando que o carnaval era também uma festa de Deus, porque Deus queria a alegria das pessoas, e o carnaval o povo se alegra muito. Aí eu achei muito absurdo, e aí eu volto a falar o que eu falei semana passada, quando Paulo vai dizer que na igreja Deus não é Deus de confusão. Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, mas só que Deus não é Deus de confusão em lugar nenhum. Deus não é promotor da confusão, Deus não confunde. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais ficarão envergonhados ou confundidos. E quando você para pensar no que é confusão, o povo acha que confusão é só briga. Confusão é algo que confunde, é confusão. Funde, junta duas coisas e você não consegue distinguir. E nesse carnaval aí você realmente não conseguia distinguir muitas coisas que ocorreram, né? E tem algumas igrejas aí que o pessoal mandou. O pessoal promoveu o carnaval, trouxe o carnaval para dentro da igreja para que o povo não saísse da igreja para ir pro carnaval. Então, em suma, não fizeram nada. Você pegou o carnaval e botou dentro da igreja, para o povo não ir pro carnaval. É melhor você deixar o povo pro carnaval e eles se converterem lá, né? Ou depois. Mas a gente tem vivido sim um tempo de muita angústia, de muita confusão, e eu inicio dizendo para vocês que é o único lugar que a gente pode encontrar refúgio, que a gente pode encontrar qualquer tipo de clareza, de entendimento, de direção para nossa vida na presença de Deus. Porque antigamente era muito comum você ver as pessoas normais assim da sociedade que não se interessavam na sua espiritualidade. Era muito, muito comum você encontrar as pessoas perturbadas, confusas, sem direção. Hoje é mais assim, a confusão está generalizada dentro da igreja, fora da igreja, na economia, na política, no cenário espiritual, no cenário eclesiástico, em todo canto. E você encontra muita gente adulto, pessoas que já têm uma experiência, uma trajetória de vida confusa. E aí, se eu corroborar e endossar que mesmo as pessoas que buscam a Deus ficam confusas,
aí eu vou estar falando que a palavra é mentira. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que Deus não é um Deus de confusão. Se você observar, todos os momentos que Deus se apresenta para o seu povo, Ele tira a confusão. O povo está perdido, o povo está confuso, o povo está sem direção, o povo está cativo, o povo está aprisionado. E aí Deus se apresenta em vários cenários, não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. E quando Deus se apresenta, resolve aquele cenário de confusão, né? Você vê que aquele pai daquele jovem lá em Mateus capítulo 17, que ele sofria daqueles ataques e caía espumando e se debatendo no chão. E o pai ficava confuso, de maneira que ele pediu aos discípulos, os discípulos não puderam fazer nada. Depois ele pede para o Senhor, e aí o Senhor fala para ele, pergunta para ele, questiona quanto tempo isso ocorre, e ele diz assim: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Confuso, atribulado, vivendo aquilo ali, e Jesus se apresenta e resolve. E hoje a gente está vivendo num cenário que você não sabe mais o que é um pastor, o que é um ministro, o que é um obreiro, o que é uma obreira. Ninguém sabe a posição de um homem no casamento, de uma mulher. Ninguém sabe as orações que eu mais peço, o que o povo de Deus mais pede a mim é a oração por finanças. As pessoas não conseguem nem cuidar das suas finanças, são confusas. Ah, pastor, mas o salário é pouco, é isso, é aquilo. Olha, eu conheço pessoas que pegaram a carteira de trabalho e queimaram, saíram de negócio de carteira assinada, queimaram a carteira para viver trabalhando de forma autônoma e ganha tipo 3 vezes mais que o salário, 4 vezes mais que o salário. Entendeu? E tem pessoas que ganham até muito mais que isso, que eu conheço, que eu posso falar. Então não é a questão da quantidade do dinheiro que você ganha, é a forma como você administra e gerencia as coisas. E como é que você pode ter clareza para fazer as coisas na sua vida? Através de Jesus, da sua palavra. Não tem outra forma. Eu sempre digo isso para missionários acerca do nosso casamento. Se tem conflito, se tem problema, se tem guerra, se tem escuridão, é porque a gente não está distante do Senhor. A gente precisa buscar o que é que o Senhor orienta para o casamento, para que o casamento dê certo. Eu falo isso para ela. Eu falo, se a gente não está criando os filhos da maneira correta, está tendo problema com os filhos, se os filhos não têm comportamento, está faltando alguma coisa relativa a Deus para que você possa clarear ali. Então eu vejo pais confusos, e tem 2 pessoas aqui que congregam comigo, a minha esposa e o obreiro João Neto, e vocês vão concordar numa coisa. Todos os pais chegaram com o filho lá, todos os filhos eram perturbados. Todos. Atrapalhava o culto, não prestava atenção, bagunçava, fazia todo tipo de coisa no culto. Aí o povo diz, não, tem que ter uma salinha especial para que as crianças sejam retiradas do culto, para não atrapalhar o culto, ficar lá jogado lá na outra sala. E vocês observam que hoje os filhos de todos os irmãos prestam atenção no culto. Só que o povo antes dizia que isso não era possível. Não é que não é possível, é que o povo está confuso, não sabe o que fazer com a criança. Vocês nunca me viram gritar com a criança. Vocês nunca me viram oprimir uma criança de ninguém ali. A gente apenas traz clareza para os pais, para que eles possam educar seus filhos. Quantas crianças ali que era insuportável, você quase não podia pregar. E aí o primeiro culto eu falava, avisava para o pai, olha, você tem que fazer assim, assim, e foi. Hoje a gente participa do culto com todas as crianças no culto. Teve um culto aí que o pessoal estava dizendo que as crianças estavam tomando a igreja. Tinha mais crianças no culto do que adultos. E outra coisa, melhor, as crianças entendem, adoram, participam do louvor. De todas as idades, né? De várias idades as crianças. Tem Tainá, que tem 14 anos, né, que é uma adolescente, né? E de Tainá abaixo ali, tem toda a idade de criança, e o pessoal participa do culto e entende o que está sendo pregado. Então, há uma confusão generalizada em várias áreas e o povo não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com criança, com filho, com ministério, com pastor, com isso, com aquilo outro. E a coisa está evoluindo para a confusão. E é muito bom quando acontece a confusão para quem? Para Satanás. Porque quando você está confuso, filho, qualquer pessoa que apontar o dedo, você vai na direção. Vocês lembram quando teve aquela doença aí que o pessoal não podia sair de casa, aquelas coisas lá? Vocês lembram que disseram, até falaram aqui na rádio, que quem encontrasse um fio de cabelo branco na Bíblia era Deus mostrando o cabelo do anjo para ser curado. Aí uma irmã dizendo que pegou o cabelo e fez um chá e tomou. E que ia ser curado. Por quê? Confusão. Ela disse, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, minha irmã, não posso nem responder para a senhora. A senhora ouviu no programa há tanto tempo, a senhora não fazer uma pergunta dessa. Então busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Hoje eu estava falando aqui com o obreiro João Neto. Eu saí com a missionária hoje para a gente orar, buscar o Senhor. Ainda não tinha nem clareado o dia. Para pedir o quê? Direção. Porque você não tem direção. O ser humano naturalmente não tem direção para si. Você precisa de Deus. E a gente saiu para buscar o Senhor, para ter direção. Para quê? Para a igreja, para o ministério, para o casamento, para os filhos, para a educação dos filhos, para o trabalho, para a empresa, para as finanças, para a rádio aqui.
A palavra que eu vou ministrar hoje, Deus me deu quando? Hoje de manhã, quando eu estava buscando. Então a gente precisa sair desse ambiente, João, de confusão, para poder buscar e ouvir o Senhor. Eu fico imaginando o cara que está lá no meio do carnaval, no bloco, né, atrás do trio, aquela galera brigando lá, a polícia batendo, bebida, droga, rolando lá. Eu fico imaginando aquele cara lá no meio daquela confusão, você tentar comunicar algo a ele. Claro que ele não vai entender. Ele está no meio daquele conflito. A mesma coisa, eu estou fazendo analogia aqui, a mesma coisa ocorre muitas vezes com a alma da gente. A gente está tão aperreado com conta, casamento, relacionamento, tanta coisa na vida da gente, que Deus quer falar com a gente, mas a gente não consegue entender o que Deus quer comunicar com a gente, que a gente está confuso. Está num ambiente de batalha, de confusão, e não entende nada. Então, eu inicio esse programa dizendo para vocês que reservam um tempo da vida de vocês para buscar ao Senhor, para sair do ambiente de confusão, seja conjugal, familiar, financeira, religiosa. Eu nunca vi tanta briga como tem na igreja hoje. Então sai desse ambiente para buscar a Deus. Tem hora que o pessoal diz, pastor, esse irmão fez isso, aquele fez isso, aquele fez isso, minha esposa brigou, todo mundo está falando comigo ao mesmo tempo. Aí tem hora que eu percebo que tem muita carga, eu paro, me isolo, não respondo ninguém no WhatsApp e vou buscar a Deus. Para poder você ter clareza para tomar decisão. Então, eu inicio o programa falando isso para vocês. E agora eu quero dar os avisos aqui para vocês, né? O pessoal me perguntou porque o programa ficou picotado semana passada. Foi porque a gente esqueceu de ligar o gravador aqui para gravar o programa e quase que esqueci hoje de novo. Então eu vou colocar novamente aqui o testemunho da irmã Léa, lá de São Paulo, que o pessoal queria ouvir. Porque teve gente que disse, não, eu vi um testemunho na rádio, mas no YouTube não tá. Então a gente vai colocar novamente aqui para você ouvir, tá certo? Mas eu quero falar aqui primeiramente da rifa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, vai saber. E para quem já está ouvindo, a gente vai te estimular a participar. Nós estamos rifando uma moto Honda Pop 110i 2018, que a gente recebeu de doação, né? Para a nossa programação semanal, que nós estamos implantando, que é o Plantão da Salvação. Programação semanal, de meia-noite às 4, né? Faz muito tempo que eu oro para ter uma programação nesse horário. E a gente está fazendo essa rifa para que a gente possa acertar todos os compromissos dessa programação. Estamos rifando essa moto, a gente ia rifar uma TV 4K, mas aí a gente recebeu uma moto doação, então a gente vai rifar a moto para levantar aí um valor maior e a gente poder estar honrando esses compromissos. E muita gente ficou feliz com a programação porque, tipo assim, tá muito raro você ouvir palavra hoje. Tem muito programa na rádio. Ontem eu estava dirigindo, passei um bom tempo dirigindo à noite e aí eu liguei a rádio. E passou uns 2 programas ali e eu vou dizer para vocês, dos 2 programas teve menos de 10 minutos de palavra. A mulher disse, vamos para o momento da palavra. Eu contei, começou, era 8h09, terminou de 8h12 a palavra. Durou quanto? 3 minutos. Já imagina uma palavra, 3 minutos aqui. 3 minutos eu dou boa noite para vocês, saudando vocês e abençoando vocês, e ainda dá mais do que isso. A tua oração deu mais do que a pregação da pastora lá. Então tá muito raro ter palavra. E o povo se alegrou muito com o Plantão da Salvação, porque sabe que tudo que a gente faz é pautado na palavra. E aí vai ter uma programação semanal de meia-noite às 4, tanto para o povo de Deus, porque muitas vezes você está passando uma luta, está passando uma situação difícil na sua vida, e você está na madrugada ali acordado sozinho, acordado sem ninguém, e aí você vai poder ligar, sintonizar na 100.5, e aí vai estar online também, entendeu? Pela nossa plataforma, e aí você vai estar ouvindo na madrugada na sua casa ali, tranquilo, vai poder ligar ao vivo da palavra, vai poder pedir palavra, pedir oração, entendeu? Porque vai ter tempo para você fazer isso. Aí também é a hora de muita gente que está no mundão aí, como João orou aqui, que está nas drogas, que está na prostituição, que está pensando em se suicidar, e aí essa programação vai alcançar essas pessoas. Então a rifa é para esse propósito, certo? Quando alguém perguntar sobre a rifa, você pode até cortar esse meu áudio e explicar. É para o Plantão da Salvação, certo? Agora eu quero falar do propósito dos 300 escolhidos. Que propósito é esse, pastor? Desde 2006, pessoal, que a gente realiza muitos trabalhos missionários, que eles vão além de você pregar para a pessoa e falar assim, quer aceitar Jesus? A gente trata do ser humano de forma integral. Por exemplo, João que está aqui, quando João já congregou na igreja, ele era criança, tinha 9, 10 anos e passou um tempo lá. Depois o pai dele saiu, ele tinha que ir junto, que ele era uma criança. Ele voltou com 18 anos para a igreja, 18, 19. E quando ele voltou com algumas patologias psíquicas, né? Foi diagnosticado com alguns transtornos, né? Depressão, tal, ansiedade, transtorno disso, daquilo, enfim. E tomava remédios controlados. Mas ele falou que queria Jesus, mas só que aquele problema dele não foi resolvido. Então a gente passou a tratar João de uma forma mais ampla, de maneira integral,
tratando não só da questão dele entregar a vida para Jesus, mas tratando também dessa questão dele. E a gente trata outras pessoas que chegarem em condição de miséria, dá a feira, ajuda, entendeu? Pessoas que chegam com enfermidade. A gente procura tratar o ser humano de forma integral. Pessoas que chegam e não têm um emprego. Quantos homens chegaram na igreja, nem sabia que era homem ainda? Afinal, você é homem. Aí você ensina ele a viver, a trabalhar, enfim. Então, todo esse trabalho que a gente faz, ali dentro da igreja, do ambiente da casa de oração, a gente vai levar isso para o Centro Internacional de Missões, que é onde a gente está construindo uma estrutura que vai agregar todos esses trabalhos. Por exemplo, a gente tem um irmão lá, o irmão Jonas, está ouvindo a gente agora, ele é psicólogo clínico e é um homem de Deus. Então ele vai estar atendendo as pessoas nessa área aí, mas segundo a palavra, segundo a fé dele e também segundo as ferramentas que ele tem da psicologia, certo? E atender o povo gratuitamente. No Centro de Missões vai ter um salão de culto onde você vai poder ser atendido todo dia, porque tem missionários que vão morar lá. Tem alojamento para missionário, tem essa parte da assistência psicológica, tem a parte da assistência da ação social. Sempre as pessoas chegam lá na igreja e pedem roupa, a gente dá roupa, pede comida, a gente dá comida, né? Até pessoas que a gente prega na rua, que não tem onde dormir na noite, a gente deixa dormir na igreja. Então, o Centro de Missões vai ter essa estrutura para atender várias pessoas. Porque é muito fácil para as pessoas que pregam falar assim: irmão, entrega a vida para Jesus. Tá, o cara entrega a vida para Jesus, o cara não tem o que comer, o cara não tem uma roupa para vestir, o cara tá maluco, perturbado e tal. Enfim, é muito fácil para quem tá numa situação mais cômoda ir embora para casa, congregar, mas eu entendo, eu sempre tive a visão de que igreja tem que ser além disso, tem que ter uma estrutura para atender isso. E a gente tem esse projeto, é muito antigo, e a gente iniciou a construção, já tinha iniciado 2 vezes e parado, né? E a gente agora iniciou, e eu orando ao Senhor, pedindo uma forma de conseguir recurso. Deus colocou no nosso coração que ele tinha 300 pessoas que iriam abençoar esse propósito, fazer parte desse propósito, doando R$300 uma única vez, né? E graças a Deus as pessoas têm chegado. E toda quinta-feira eu estou aqui divulgando, né? Quinta-feira cortou o programa, não saiu no YouTube, mas o Centro de Missões é isso. Esse propósito dos 300 escolhidos é para a construção do Centro de Missões. A gente vai agregar tudo que a gente faz desde 2006, há quase 20 anos, a gente vai agregar nesse local, onde terá um salão para culto, terá um estúdio para a rádio. A gente vai continuar transmitindo na 100.5, mas eu não vou mais precisar sair de João Pessoa para vir para cá, para Santa Rita, para transmitir. A gente transmite lá, né? A gente vai ter mais programações no RBT Plus, como vocês querem, com câmera e tal, com um podcast tá fazendo esse estúdio, vai ter esse estúdio lá, entendeu? Para vocês participarem dos programas de Batalha Espiritual. O Obreiro João Neto vai ser ao vivo nas programações para estar fazendo aí. Vocês acompanham na casa de vocês, assistindo da Smart TV, né? Então, quem quiser, como a missionalidade falou aqui, quem quiser ver pela fé o projeto lá, é só ir no nosso culto, que tem uma maquete lá de como é que vai ser. Tá lá montado o prédio, tem o salão de culto, tem a parte de administração lá, missionária, né? A parte onde tem as estratégias lá, tem a outra parte lá no prédio da rádio, né? Tem um alojamento para os missionários, onde vão morar missionários. Homens e mulheres de Deus estarão morando lá naquele alojamento. Então, a hora que você que está aí agora precisar de uma oração, de um aconselhamento, você pode ir lá de madrugada no Centro de Missões, tem uma escala lá, você vai ser atendido. Eu acho que no Brasil, não sei se tem, eu posso estar errado, mas eu acho que no Brasil não tem nenhuma igreja que tenha um trabalho como esse, missionário, de uma pessoa chegar de madrugada e ser atendida. Você ser atendido de madrugada, de tarde, tudo isso é gratuito. Hoje, o pessoal tem entrado numa linha na igreja de cobrar por tudo. Eu vou lhe dar um curso de como se libertar, um curso desse. Não, tudo é gratuito lá na igreja. A palavra é gratuita, a oração é gratuita, tudo é gratuito, você não paga nada. Então a gente vem aqui de maneira honesta, contar com a sua colaboração, uma única vez, R$300, para você fazer parte desse propósito, para construir esse local. O povo reclama que hoje só tem falso profeta, ladrão, picareta, enganador. Mas quando tem um propósito sério, as pessoas precisam abraçar. Porque só reclamar não vai mudar nada, né? Então, são só 300 pessoas que a gente tem para isso. E o pessoal da nossa própria congregação tem feito isso. A gente já recebeu 2 carros de doação. Eu doei um carro, o irmão doou outro carro, o irmão doou uma moto, o outro irmão doou uma moto. Entendeu? E a gente está fazendo isso. E eu creio que essa ação da gente está estimulando outras pessoas a fazerem, né? Tem gente de São Paulo participando, tem gente de outros estados do Brasil participando, tem gente do Nordeste participando, tem gente de João Pessoa participando. Então faça parte, porque às vezes a gente está orando, pedindo a Deus prosperidade, e Deus te apresenta um terreno para que pela fé você venha plantar, e depois você venha colher. Porque primeiro você planta, depois você colhe. E às vezes, num propósito desse, você lança ali os R$300 para aquele propósito, para aquela finalidade que vai glorificar o nome do Senhor, e Deus vai te abençoar. Então, o propósito dos 300 é isso. Só são 300 pessoas que vão doar uma única vez R$300.
E aí, lá na construção, vai ter uma pedra gigante lá, vai ter um memorial. O nome das 300 pessoas que participaram da construção. Se Jesus não voltar, a gente morrer, tá o nome da gente lá. Fulano de tal, fulano de tal. Aí você vai chegar, o seu neto lá, chega lá e diz, olha, seu avô participou da construção disso aqui. Não é forte isso, né? Se um homem pensa em pôr um memorial do que você está fazendo, imagina Deus, né? Então participe disso, participe de algo sério. Pare de ir para show, gospel, dar dinheiro nisso, comprar pulseirinha, camisa, participar de retiro, de encontro de não sei o que lá, encontro disso, daquilo. E investe em algo que vai ganhar almas, que vai glorificar o nome do Senhor, que vai edificar a igreja, entendeu? Então, o propósito dos 300 é isso aí. Se você quiser fazer parte, amém. Aproveite a oportunidade, eu não vou ficar insistindo para você, é uma oportunidade que Deus está fazendo, né? E tem pessoas que estão me ouvindo, se for empresário, tiver material de construção, se você for um profissional, se você quiser doar, venha doar, se junta à nossa equipe de trabalho, doe e participe. Existem várias formas, né? De você estar participando. E se você quiser dar mais, você pode dar. Mas o que a gente orou é isso, e tem muita gente que está participando, e o pessoal perguntou, pastor, eu não tenho 300, eu posso participar parcelado? Você pode, porque o propósito está rolando enquanto está construindo. Tem muita gente que está participando parcelado, e pode até usar o cartão de crédito fazer isso, tem gente que está fazendo isso. Enfim, você pode participar. Agora venha com um propósito. Sabe? Tem gente que está dizendo assim, pastor, eu estou fazendo isso aqui semeando porque eu estou pedindo a Deus uma casa. Eu estou pedindo a Deus isso, aquilo, e as pessoas têm vários propósitos. Então põe um propósito, entendeu? O propósito 300 é isso aí, tá? Então a gente está com esses dois propósitos. A rifa para a programação, né? O plantão da salvação, que vai ser uma pescaria de almas de rede, tá? E o Centro Internacional de Missões, que é a casa do povo de Deus para acolher você. Os seus podem não estar precisando, mas amanhã você pode dizer, eu estou precisando ir lá nesse lugar. E você vai chegar lá, você vai ter participado, você vai chegar lá, você vai entrar lá e vai ter um missionário, uma missionária para te atender, para te ajudar na tua necessidade, né? Se você tem alguém passando por um problema psicológico e você não tem condições de pagar uma consulta, você vai lá no Centro de Missões e temos um psicólogo clínico que vai te atender. Fora outros profissionais, né? Você que não consegue produzir nada na sua vida, você não consegue enfiar o prego na barra de sabão, a gente vai te ensinar a esquentar o prego e colocar na barra de sabão. Ou seja, a gente vai qualificar pessoas para trabalhar. João mesmo aqui é um exemplo, que ficava estudando, ele fazia faculdade de engenharia e tal. Tudo bem, é óbvio você estudar e desenvolver suas faculdades intelectuais, porém, na vida ele não sabia andar ainda. Então, comprei um andar já e ensinei ele a andar. E é assim que acontece. O evangelho, quando entra, ele traz um desenvolvimento integral para as pessoas. Então, participe dessa rifa. Pastor, como é que eu vou comprar a rifa se eu sou de outra cidade? É muito simples. Você vai pegar o WhatsApp do programa. E aí você vai falar que quer a rifa. A gente preenche o bloquinho com o teu nome. E aí você faz o Pix, manda. A gente manda o bloquinho, a foto do bloquinho para você. E no dia do sorteio aqui ao vivo na rádio, você vai estar sendo sorteado aqui e você vai saber se você ganhou. Se for na Paraíba, a gente vai entregar a moto em qualquer lugar, a gente entrega. A gente vai entregar essa moto para você, tá certo? Acerca da rifa. A rifa custa R$5. Qual é o WhatsApp do programa, pastor? 83, né? Que é o DDD da Paraíba. 839, tem um 9 na frente. Então o número é assim, fica assim, 839-9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa, tá? Você anota. Você tem que ter esse WhatsApp anotado para você fazer parte da lista de transmissão, para você pedir oração, conversar com a gente, mandar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto e para fazer parte da rifa, tá? Então compra essa rifa, né? Se você ganhar a moto e não sabe andar, é uma senhora, enfim, primeiro compre com o propósito de ajudar. Mas se você ganhar a moto e não souber andar, você vende a moto, você dá para alguém de presente, né? Enfim, se você precisa, vai ser melhor ainda, tá bom? E eu quero lembrar para vocês, aqui que a gente teve que dar um hard reset no celular do programa, estava lotado. E aí o backup deu um problema e não salvou os contatos. Então todos vocês hoje que não receberam lembrete, que não estão conseguindo ver os nossos status, manda um oi. Diga, pastor, oi, aqui é fulano, que a gente perdeu vários contatos. A gente perdeu muitos contatos mesmo, entendeu? Eu botei o status, antes muita gente viu os status. Aí eu percebi que pouquíssima gente estava vendo. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, você que fazia parte da lista de transmissão, que não recebeu nada, que não está vendo status, inclusive até a nossa foto do WhatsApp aí, do programa, tá avisando isso aí. A gente mudou a foto para que você saiba. Então manda um oi, diga oi, meu nome é tal. Porque você vai estar na lista de transmissão, você vai receber os status, os recados, os lembretes quando tem vigília, né?
os lembretes de culto. Você pode mandar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto. Pode se tornar ofertante da programação. Lembrando que esse programa não tem comercial. Ele é mantido com a oferta dos ouvintes. É um dos poucos programas que pelo menos que eu sei, ou, enfim, não conheço outro, que são os ouvintes que mantêm no ar. A gente não precisa de patrocínio. Quem patrocina é Jesus através dos ouvintes. Você pode se tornar ofertante. Lembrando que esse número do WhatsApp, 839-9105-6834, ele também é chave Pix. Então, esse Pix ele é utilizado para você enviar sua oferta e manter o programa no ar. Se você se sente abençoado, representado pelo que é ministrado aqui, abençoe a programação, tá bom? Não importa o valor, é aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Então, esses são os recados. Esses são os propósitos. Eu disse para a igreja que 2024 é um ano de muito trabalho. A gente precisa trabalhar para Jesus. A volta do Senhor é iminente e nós temos que apresentar frutos a Ele, tá bom? E você que está sem congregar, está parado, está em casa, venha congregar com a gente. Venha congregar com a gente, venha trabalhar para o Senhor, venha arregaçar a manga. Você que já foi obreiro, que está parado, que está encostado, o Senhor está te chamando para trabalhar. Se levante, arregace a manga e venha trabalhar, tá bom? Então, tá aí a rifa, o recado da rifa. Compre essa rifa aqui com a gente. E tá aí o recado do propósito dos 300. Faça parte desse propósito. Está sendo muito forte. Muita gente que já colocou... que fez esse propósito, já foi atendido. Salve vai soltar aqui o testemunho da irmã Léa, lá de São Paulo, que ela está fazendo parte do propósito. Assim que ela ouviu no YouTube, né, que ela acompanhou, né? E se a senhora estiver ouvindo, irmã Léa, no YouTube aí, fale com a gente que a gente perdeu o seu contato, tá bom? Por isso que a gente não falou mais. Ela deu um testemunho aí, breve, ela gravou, nem pedi para ela gravar, ela gravou espontaneamente e mandou pra gente aí. Salve vai soltar aí, escuta aí o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm participado desse propósito dos 300. Boa noite, pastor Josué. Graça e paz, tudo bem? Já tem alguns dias que eu estou querendo dar o testemunho para o senhor, que desde que eu comecei a ofertar na rádio e fiz o propósito dos 300, a minha vida profissional melhorou muito. Antes eu trabalhava apenas no sábado, né? Todo sábado eu trabalhava e eu tenho uma despesa alta. Eu moro sozinha, mas eu tenho duas faculdades para pagar, 2 aluguéis, toda a despesa de uma casa, né? Eu moro numa cidade grande, que é bem complicado. E eu trabalhava só no sábado e durante a semana na minha casa. E agora apareceram várias pessoas me chamando para trabalhar, contratando os meus serviços, né? Eu trabalho poucas horas por dia, ganho bem e assim, eu tô realmente surpreendida. No sábado, por exemplo, eu vou trabalhar em 2 cidades diferentes. De manhã numa cidade, à tarde em outra, mal vai dar tempo de almoçar. E na sexta-feira também estou com atendimento já e tem mais pessoas procurando para eu fazer atendimento. Isso tem sido maravilhoso, né? Eu faço oferta de primícias também na vida do meu pastor. Eu acho isso muito importante, que é um princípio bíblico, né? E desde que eu comecei a fazer ofertas de primícia na vida do meu pastor aqui em Campinas, Deus tem me abençoado muito. Nada me falta. Eu moro sozinha, uma casa grande, um aluguel. Tem aluguel, IPTU, todas as contas, né? Água, luz, gás, internet. Tenho 2 faculdades, minha e da minha filha, para pagar. Tem carro, tenho combustível para pagar, alimentação. Né? São 2 aluguéis, pago aluguel para minha filha também, que ela estuda em Minas, né? Então, assim, é muita despesa para eu sozinha dar conta. E o Senhor tem me abençoado muito, muito, muito financeiramente. Muito mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita. E sempre que tem algum tipo de propósito, assim, eu procuro entrar, porque eu sei que o Senhor nos honra e é dando que se recebe, né? A generosidade atrai bênçãos para as nossas vidas. Então, era esse o testemunho que eu queria estar dando para o Senhor, que tem sido maravilhoso, né? Eu me sinto muito bem, muito feliz de poder estar ouvindo o programa do Senhor aí pela rádio, né? Eu tenho aprendido muito, tenho crescido muito e estou sempre ouvindo. Agora mesmo eu estou ouvindo a programação de quinta-feira. Pastor, que Deus abençoe muito a vida do Senhor, que Deus abençoe a igreja que o Senhor congrega, né? Que Deus abençoe esse trabalho que o Senhor Deus tem colocado nas suas mãos, que é levar o teu evangelho para as pessoas carentes, que é libertação, que é transformação de vida, que é oração. Deus honra pessoas assim. E que Deus abençoe também a sua esposa, os seus filhos, né?
e que tudo seja abençoado nas tuas mãos, tá bom, pastor? Que Deus abençoe muito. Boa noite. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? E uma coisa que ela falou interessante é isso, ela fez eu entender que é dando que se recebe. Em outras palavras, é plantando que você colhe, né? As pessoas querem, muita gente fala comigo, teve muita gente que falou aqui ao longo desse tempo da rádio, pastor, ora por essa causa que quando sair eu faço isso. Vários irmãos que foram abençoados em causas, em muitas coisas que a gente orou, nunca foram fiéis ao que falaram. Hoje muitos se encontram em situação difícil. Aí fica falando, pastor, ora de novo que agora eu vou ser fiel. Eu não oro e nem respondo para essas pessoas. Porque nem Deus é menino e eu sou menino. A gente está fazendo as coisas de maneira séria. A gente não pode fazer voto com Deus e não cumprir. Quem está fazendo voto, não está fazendo voto comigo, é com Deus. Então as pessoas fizeram isso 1, 2 vezes, e aí depois o pessoal fala assim, não, pastor, agora ore que dessa vez agora eu vou ser fiel. Eu nem respondo mais. Essas pessoas não respondem mais. Porque a gente não está aqui brincando, certo? Então a pessoa precisa aprender a levar o Senhor a sério. Porque muita gente está fazendo parte desse propósito. Deus tem abençoado. Tem um jovem lá da nossa igreja que ele não tinha condições de fazer o propósito e estava atolado em dívida. E aí ele quis reduzir custo e foi alugar um apartamento que ele tinha ali no bairro do Cristo. E ele colocou um anúncio lá no site de anúncio. Choveu de gente querendo alugar. E aí ele alugou e chegou um cara que pagou o ano todo para ele. Então, além de ele receber o recurso para ele poder viabilizar as questões da vida dele, ele pôde fazer parte do propósito dos 300. Né? E outros tantos irmãos que começaram a ser abençoados profissionalmente, gente que doou moto, enfim, que fez doação lá na igreja, Deus suprindo, abençoando, abrindo novas portas de trabalho, né? A gente tem policial, militar, participando do propósito, comprando rifa. Teve um irmão lá, que ele é policial militar, ele comprou um talão de rifa toda uma vez só. Ele foi comprar um talão de rifa para abençoar. Então isso é generosidade. E onde é que ele colhe isso? Na vida dele. Aí tem um monte de gente que fica sempre pedindo, dá, só pede ao Senhor e não alcança nada. Por quê? Porque você não semeia nada. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, João, que quem não planta nada, não colhe nada. Então a gente precisa entender esse princípio. Eu passei muito tempo na minha vida na igreja, só para ir para o quadro Socorro Vem do Alto aqui, rapidinho, 2 minutos. Passei muito tempo na minha vida na igreja, pregando, evangelizando, fazendo a obra, subindo, fazendo sacrifício, jejuando, fazendo um monte de coisa. Mas minha vida profissional não andava, financeira não andava. Era terrível. E eu passei um tempão fazendo isso na minha vida. Mas eu não dava o dízimo. Eu não dava o dízimo, era raro dar uma oferta, eu pensava, Deus não quer isso, Deus quer meu coração. Só que quando você não consegue dar isso, é porque seu coração é preso a essas coisas. E sempre vim no aperto. E quando um pastor me ensinou princípios da palavra, que eu comecei a aplicar, hoje eu tenho para dar para as pessoas. As pessoas chegam para mim, eu quero isso, toma isso aqui para você, toma aquilo ali para você, eu faço feira para as pessoas, eu faço isso para... Nunca falta nada, nunca está faltando. E quando eu acho que vai faltar, Deus levanta pessoas para me abençoar também. Então o reino de Deus é um reino de compartilhamento. É impossível uma pessoa estar dentro do reino de Deus e estar na miséria. Se você está dentro do reino de Deus e está na miséria, tem alguma coisa errada. Provavelmente você não planta. Então plante em coisas sérias. Porque tem gente que vai dizer, pastor, eu planto. Mas você planta quem? Show gospel, compra pulseirinha, camisa de evento, financia essa bagunça dentro da igreja que está hoje, aí você não vai colher nada. Talvez até você colhe um fruto enganoso. É a maçã de isopor. Ela é bem grande, quando você morde, vê que é isopor, é oca por dentro. Então faça algo sério, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, vamos para o quadro Socorro Vem do Alto aqui. Tá muito forte aqui o negócio. A situação aqui, vocês vão ter que me ajudar, tá? Vocês vão ter que me ajudar. Você que está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, quando esse vídeo for postado, comente lá. O comentário do pessoal é muito importante. João teve offline aí dos comentários. O pessoal tava perguntando aí, cadê aquele João, pastor Juliano? Juliano, acho que é Juliano Rocha, o irmão, é um jovem. Perguntando pro João, ele é fã de João, Juliano. Se ele estiver ouvindo aí, ele gosta de João. Cadê ele? João tá de volta aí. João vai voltar a comentar aí, tá? E os comentários de vocês são uma bênção ali. Vocês acrescentam muito, traz versículo, traz visões que eu não tive na hora. Então peço a você. Pastor, eu estou ouvindo agora, mas não estou inscrito. Eu quero participar lá também. RBT Plus. Escreva aí no browser do YouTube, na busca, na lupazinha de buscar. RBT. Não é PT não, tá? RBT Plus. Você escreve, aí você vai lá. A primeira opção, se inscreva aí. Você vai estar acompanhando tudo aí, todos os vídeos, tudo que é ministrado aqui, né? A gente está editando alguns vídeos que tinha no YouTube para colocar aí também para abençoar a tua vida, tá certo? Você participe, comente aí, me ajude nesse quadro Socorro Vem do Alto que hoje está pesado. Tá tão pesado que eu trouxe mais gente aqui para participar hoje aqui para me ajudar, tá bom? Então fica aí, quem sabe, pode ser a tua situação, a situação de alguém que você conhece e você compartilha para ele, tá bom? Então olha a situação desse irmão aí e vamos tentar ajudar ele aqui, respondendo à luz da palavra de Deus. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Graça e paz, pastor.
Sou ouvinte da programação há 2 anos. Já aprendi e aprendo muito com o Senhor através do canal no YouTube. Esse canal tem sido meu refúgio. Eu oferto escondido nessa programação e quero muito entrar no propósito dos 300 escolhidos. Quando Deus resolver minha causa, eu vou visitar a casa de oração que o Senhor pastoreia. Mas no momento estou numa batalha espiritual extrema. Preciso muito de uma orientação bíblica e uma direção sua, pastor. Porque em meio a tantos conselhos me sinto perdido. Pastor, eu me converti há 6 anos atrás. Nessa época minha esposa me deixou porque ela não aceitava eu ser crente. Ela exigiu que eu decidisse entre ela ou Jesus. Eu disse que preferia os 2. Com isso ela me expulsou de casa. Porém a casa era minha. Eu tinha comprado essa casa antes de casar com ela. Mas não fiz questão e acabei deixando ela morando com o nosso filho. Mais ou menos 1 ano depois, um varão que trabalhava comigo me apresentou a sobrinha dele. Eu fui na casa desse pessoal da família dele. Todos eram crentes, congregavam no mesmo ministério, eram dedicados à obra. Gostei muito desse pessoal. Fui criando intimidade. Aí uns irmãos começaram a profetizar que Deus tinha um propósito comigo. E essa moça e a gente começou a namorar. 3 meses depois casamos. Com isso, a família dela decidiu que era melhor a gente morar na casa da mãe dela do que ficar pagando aluguel. Eu aceitei e fui. De lá pra cá tem sido só luta. A mãe da minha esposa é a pastora presidente do ministério que a família toda congrega. Tudo o que acontece no meu casamento ela interfere. Porque além de eu estar morando dentro da casa dela, minha esposa conta tudo a ela. Até sobre nossa intimidade minha sogra sabe e abre a boca para os parentes. Nessa casa mora eu, minha esposa, o irmão dela, que é um marmanjo solteiro e desempregado de 36 anos, a pastora e companheiro dela, um senhor que ela casou recentemente. Desse povo todo só eu trabalho. E tenho que bancar tudo. Quando reclamo que está pesado demais, vem minha esposa, a mãe, o irmão e o velho. Tudo para cima de mim. Dizem que estou humilhando eles. Passando na cara deles. Ficam lançando maldições dizendo que Deus vai me ferir se eu continuar agindo assim. Esses dias acabei sofrendo um acidente na moto. Daí a pastora disse que Deus revelou que foi por conta da minha soberba. Com isso ela me deu oportunidade e mandou eu pedir perdão a eles no púlpito, diante da igreja. Fiz contra a minha vontade, porque não estou aguentando mais. Estou com o nome sujo, cheios de dívidas, preso no cartão de crédito. Eles vivem comprando fiado nos comércios próximos para eu ter que pagar. Estou fazendo 2 feiras por mês. Estou totalmente liso. Me programei 2 meses para poder comprar um sapato, uma calça e uma blusa para trabalhar. Mas não consegui. Pois eles vêm e tomam tudo de mim. Estou vendo a hora ser preso porque não estou conseguindo dar a pensão do meu filho. Minha ex-mulher disse que se eu não der os 3 meses atrasados juntos, ela vai me botar na cadeia. Eu fui conversar com minha esposa sobre a situação. Falei que arrumei um emprego para ela trabalhar e me ajudar. Com isso ela surtou, me xingou de tudo que se possa imaginar, me agrediu. Acabou furando minha perna com um prendedor de cabelo. O irmão dela veio pra cima. A pastora passou mal, minha esposa, quando viu a mãe dando chilique. Pegou minha roupa e picotou. Fiquei só com 3 mudas de roupa. Eles me expulsaram de casa no Natal do ano passado. Daí no início de fevereiro me chamaram para conversar e a gente acabou se reconciliando. Mas semana passada descobri que minha esposa me traiu com um obreiro, que vivia enfiado lá na casa da pastora. Eu fui tirar satisfação. Foi a mesma baixaria. O irmão dela me agrediu. Eu fui embora. E já voltei novamente. Me sinto desamparado e perdido. Deus não fala comigo e já não sei o que fazer. Tenho medo de me divorciar novamente e a mão de Deus pesar sobre mim. Onde eu chego é profecia para continuar lutando que Deus vai dar vitória. Uns aconselham para eu deixar, outros para continuar. O que o Senhor me aconselha, pastor? Amém. Tá aí, a questão é complexa. Olhe que a pergunta era ainda maior. A gente tentou reduzir. A gente reduziu para tentar sintetizar. Baixa só um pouquinho, sabe, meu retorno, que ele está dando um ecozinho. A gente sintetizou a pergunta aqui, porque o pessoal envia a pergunta escrita e a gente corrige se tiver algum erro de gramática, sintetiza e grava para poder ficar menor e para você entender, né? E a pergunta era gigante. A gente diminuiu mais, tinha muito mais barraco, muito mais coisa aí, entendeu? Tem o nome da igreja aí, que eu também não vou citar, que sempre que vem nome de igreja aqui, eu não cito nome de igreja, a gente não está aqui para combater nada disso, a gente está aqui para tratar uma situação à luz da Bíblia. Então, toda vez que alguém manda pergunta, se for um homem, a gente grava com a locução masculina, se for uma mulher, a locução feminina. A dele é muito longa. Agora, a primeira coisa que eu queria abordar aqui, né, diante de você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, que já é audiência assídua, né, tanto no YouTube quanto aqui na rádio, no site, e você que está ouvindo pela primeira vez, e também aqui a missionária da Alte, o obreiro João Neto aqui, que já estão aqui abrindo as Bíblias aqui, agoniado aqui para deixar um versículo.
e Sávio, que está aqui com a gente também participando. A primeira coisa que eu queria abordar é que a gente precisa entender uma coisa. Peraí, vocês estão me atrapalhando com essas Bíblias, depois vocês vão abrir. Presta atenção aqui. A primeira coisa que eu queria abordar aqui é que é o seguinte: quando a Bíblia fala de princípio quer dizer que é uma coisa principal e primordial, primais, enfim, tá tudo nesse contexto de palavra, né? E aí fala de princípio. Um princípio que Deus deixa bem claro é o seguinte: deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua esposa, tornando-se dois na sua carne. O que significa isso? Você um dia foi filho, você um dia morou ali com seus pais, tá, obedeceu, bacana. Mas quando você conhece uma mulher e vai casar, você tem que ter uma casa para morar com ela. Você tem que morar com ela. Deixará o homem pai e mãe. Então significa que agora chegou o teu momento de formar uma família. Todos os casos que um adulto se casa e vai morar dentro da casa de alguém não dá certo. Porque não é a sua família. Você está sendo uma peça, uma coisa, um corpo estranho ali dentro daquela casa. Entendeu? E aí dá problema. Então, nesses mais de 5 anos aqui respondendo na rádio, uma das coisas que eu mais repito na Bíblia é Gênesis, Deus dizendo: por isso deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua esposa, tornando-se dois na sua carne. Isso é um princípio. Quando eu casei com a missionária, tipo assim, a gente não teve apoio de família, patrocínio, toma casa, toma isso, ninguém deu nada. A realidade é essa. A gente começou do menos zero, eu e ela. E mesmo com toda dificuldade, a gente nunca pendeu nem para ir para casa da minha mãe, nem para casa da mãe dela, para morar naquele local, ficar morando. Vamos morar aí, vamos morar aí. Vamos morar dentro da casa dela. A não ser quando a mãe dela deu um auxílio pra gente, 12 dias, que eu fiquei lá, num período de transição. E aí eu fiquei lá 12 dias e peguei e saí de lá e pronto. Mas nunca fiquei morando, nunca vou morar aqui, vamos ficar aqui. Por quê? Porque eu entendi o seguinte: se eu fiz uma família com ela, agora é eu e ela que vai resolver, eu, ela e Jesus. Mas o povo insiste nessa coisa: vamos economizar o aluguel. Adianta alguma economia que esse irmão está fazendo aí? Digamos que ele economizou um aluguel de R$1.500. R$1.000. Ele economizou R$1.500, R$1.000. Olha a vida que ele está vivendo. Uma vida humilhante. Um cachorro. Se nessa casa tiver um cachorro no quintal, o pessoal respeita mais o cachorro do que ele. Em nome de uma economia. Não tem condições. Então, todo homem que se casa, ele precisa casar, enfim, namora, noiva, casa, e ir para o seu local, porque ali é o local de autoridade dele. Foi Deus que fez isso. O problema é que as pessoas acham assim: não, mas Deus fez isso aí, mas se eu fizer diferente vai dar certo. Tá vendo? Eu tô até agora, tô há 1 ano aqui, tá dando certo. Eu tô morando na casa do meu pai, na casa da minha sogra, na casa de alguém, tá dando certo. Uma hora vai dar errado. Morar em fundo de quintal, como o João tá falando aqui, não dá certo. Uma vez, acho que não sei quem foi, tava falando assim, foi minha mãe: eita, eu queria ter muito dinheiro assim, que eu ia fazer uma casa, e você ia morar nesse local, sua irmã nesse local, para todos ficarem perto de mim, não afastar. Eu fiz: tá, repreendido, em nome de Jesus. Repreendi na hora. Eu fico imaginando, se na minha família, eu sou casado com a missionária, eu tenho 3 filhos, nós temos os nossos conflitos familiares, nós temos, e procuramos resolver a gente ali dentro. Agora imagine morando ali, tipo 3, 4, 5 famílias. Vocês viram o exemplo bíblico de Jacó? Confusão, meu amigo. Confusão, briga. Não dá certo. A primeira coisa aqui, tem muita abacaxi aqui para ser descascado, mas a primeira coisa que eu observo aqui é a confusão que está rolando aqui. Meu amigo, mora você, mora sua esposa agora, mora o irmãozinho dela, o maletão, uma mala gigante para ser carregada. O cara com 36 anos está morando na casa da mãe, já tem algo errado, e desempregado, pior ainda. E agora a sua sogra mora também e arrumou um senhor. E o senhor, irmão, está sustentando essas pessoas aí. Imagina esse negócio, se pode dar certo. Não tem como dar certo. E para piorar, sua sogra é uma pastora. Me mostre na Bíblia onde é que uma mulher foi levantada para pastorear por Deus. Já falei 1000 vezes. Todos os locais que tem uma pastora à frente de uma obra, como pastora, líder, presidente, esse local está fora da direção de Deus. E fala isso com respeito às mulheres, porque eu reconheço o lugar das mulheres dentro da palavra. Tem mulheres usadas por Deus, que têm dons, que Deus fala, Deus revela. Existem mulheres que Deus usa tremendamente, como usa homens e mulheres batizadas, cheias do Espírito Santo. Existe. Porém, não existe mulher líder, presidindo, mulher pastora. Deus não fez mulher para esse tipo de função. Aí você vê a bagunça dessa. Esse povo é crente. Esse povo nesses dias vai matar o Senhor, se o Senhor não sair daí. Esse povo é crente. Um desmaia, o outro bate, o outro vem para cima. A mulher fura o senhor. Até o senhorzinho de idade que ela casou agora vem para cima também. Esse negócio está errado.
E tudo partiu do ponto, não vou dizer que tudo, 100%, mas tudo partiu do ponto que o senhor aceitou morar lá. Se quando o senhor conheceu o casal, fez, não, a gente vai morar na nossa casa, eu vou dizer aí que muitos problemas teriam sido resolvidos. Não vou dizer que 100%. Por quê? Porque esse povo aí, ninguém é crente nessa casa. Sua mulher não é crente, a mãe dela, que é pastora, não é crente. Esse senhorzinho que ela arrumou não é. E esse irmão dela é esse aí que não é mesmo. Entendeu? Porque esse povo não tem comportamento de pessoas nascidas de novo. E aí o senhor caiu na rede, irmão. O senhor novo convertido, sua mulher lhe deixou, o senhor caiu. Depois de 1 ano de crente, o senhor caiu nessa ideia de profecia, de manipulação. Deus me revelou, Deus vai ferir. Entendeu? E outra coisa, o senhor está aí só sustentando esse pessoal. O pessoal só chamou o senhor de volta porque o senhor está sustentando eles. Se ninguém trabalha, geralmente esse tipo de ministério só tem gente ferrada, porque só quem vai para esse tipo de obra é gente atribulada, perturbada. Deus não vai direcionar um servo dele para congregar com a pastora. Se uma pessoa orar e falar assim, Deus, me coloca numa igreja abençoada, que prega a palavra, que está de acordo com a tua vontade, que foi o Senhor que plantou, Deus vai te direcionar para outro lugar. Não vai mandar você para um lugar desse. Então esse tipo de ministério só vai gente que o diabo envia. E aí o diabo enganou e ele enviou para ir. E provavelmente, se o senhor for buscar o histórico aí, já que a sua mulher lhe traiu, porque eu estou falando do que eu já vi, tá? São 19 anos caminhando, e o que eu recebo aqui no WhatsApp da rádio, a sua mulher lhe traiu com um obreiro que vive enfiado dentro da sua casa. Isso que o senhor descobriu agora. Mas se o senhor for buscar o histórico, essa mulher já veio de outros relacionamentos, ninguém quer ela, e aí mandaram esse negócio aí pro senhor. Entendeu? Mandaram isso aí pro senhor. Para ela não ficar sozinha. Aí largaram logo o que quando o senhor chegou? Uma profecia. Ó, tô vendo o propósito. Será que não foi uma casadinha? Um levanta, outro corta? Entendeu? Porque tem esse joguinho. Viu que você tem a condição, é trabalhador. Aí fez, peraí, vamos unir o outro agradável. Ninguém aqui quer trabalhar. A gente abriu esse ministério para ver se rola dinheiro. Chegou esse cara aqui que trabalha, novo convertido, não tem experiência. Vamos levantar, o outro corta. Entendeu? Um contou a sua vida e o outro profetizou. E aí o senhor caiu nesse negócio aí. E vou dizer, vou ser sincero com o senhor. É muito difícil o senhor sair disso. Porque o senhor está preso emocionalmente. Porque para aguentar isso que o senhor está aguentando, só estando enfeitiçado por essa mulher, por essa família. Porque muitos ministérios desse aí que existe, João, missionário, são locais, que eu já falei aqui, de bruxaria. Não é uma igreja evangélica, é um lugar de bruxaria. Vocês viram? Deus vai lhe ferir. O que foi que aconteceu com o senhor? Acidente. Não foi Deus. Isso é um feitiço, isso é um ritual lançado. Isso é uma praga proferida. Entendeu? Então o senhor está aí dentro, está convivendo nesse ambiente, já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. Por que o senhor volta? Porque o senhor está preso aí. Isso é um cativeiro espiritual que o senhor está dentro. Quantos homens e mulheres também procuram aqui? Tem homem agora está tendo mais homem. Homem sendo traído, pega a mulher no ato, tá vendo, aí diz, pastor, vamos orar, que eu tô vendo, tô sentindo que Deus vai fazer a obra. Mais de um homem, eu digo, meu irmão, você tem que aceitar o seguinte, sua mulher não lhe quer, você tem que aceitar isso aí. Não, mas é o diabo. Eu falei, não, ela não quer o senhor. Senhor de idade já, a mulher traindo, jovem, homens jovens também. Eu disse, meu Deus, antigamente eram as mulheres que falavam comigo dizendo que os maridos estavam traindo. Agora são os homens falando que as mulheres estão traindo. E eu percebi uma coisa, que as pessoas que estão passando por isso, eles não querem deixar o cônjuge que está fazendo ele sofrer. Todos os homens querem que eu ore para a mulher voltar e todas as mulheres querem que eu ore para o marido voltar. E o senhor quer o quê? Que eu diga para o senhor que o senhor vai ficar aí, eu vou orar e vai mudar? Não, eu vou dizer para o senhor. Se o senhor não escapar dele, o senhor pode até morrer. Você já imaginou? Eu não sei se é assim, mas eu estou imaginando esse irmão dela, 36 anos, eu estou imaginando um homem enorme, bem gordão. E eu fico imaginando ele indo para cima do senhor. Todo mundo cercando dentro da casa. Isso é uma fábrica de doido. É. Isso aí não é uma casa, isso é uma fábrica de doido. Aí fabrica doido. Você chega com o juízo no lugar, você sai maluco. Já imaginou? O senhor está endividado, está preso ao cartão de crédito, fazendo feiras e pagando conta para o pessoal comer. Aí quando o senhor fala, olha minha filha, fala para sua esposa no particular, não estou aguentando. Mãe, é o que ele está dizendo. Aí vem todo mundo para cima. Ela falando em línguas, profetizando, Deus vai ferir. O velhinho se armando para o senhor, o marido dela. O gordão vindo para cima. Gente, pelo amor de Deus. Se comprarem um cachorro, eles vão treinar o cachorro para lhe morder. Então o primeiro ponto que eu abordo aqui, que está totalmente errado para o senhor e para quem está me ouvindo, é ir morar em casa de parente.
Eu tenho casos de irmão aqui, que eu já respondi no quadro Socorro Vem do Alto, que tem até um irmão que está fazendo parte do Propósito 300, que ele me falou: pastor Josué, eu casei, eu arranjei um emprego para minha esposa, eu ajudei, lá na casa da mãe dela, aí a mãe dela liberou o espaço lá para eu fazer um comércio. Agora ela me traiu, me deixou e me tiraram de lá e levaram o meu comércio. E aí? Não dá certo. Por isso que eu estou lá na minha casa, com a graça de Deus, e aí nenhum parente interfere no meu casamento, nenhum parente interfere na vida, na criação dos meus filhos, nenhum parente vai comer a minha feira, nenhum parente fica dizendo que eu tenho que pintar a parede, e nenhum parente vai me incomodar, e eu não interfiro na vida de nenhum parente. Nós nos tratamos bem, você quer ir na igreja, eu congrego ali e tal, não sei o que, tudo bom, passa lá, dá uma visita, pronto, ótimo, todo mundo se respeita. E aprendi isso com um pastor amigo meu, que ele disse: pastor Josué, entenda uma coisa, a distância mantém o respeito. E é muito bacana isso é uma benção. Eu aprendi esse princípio e tudo dá certo. Se eu tiver conflito no meu casamento, é por causa de mim e da minha esposa, entre eu e ela, não tem nada a ver com parente. Agora aí, tem 98% de interferência de parente. E provavelmente sua esposa foi a minha mimada, que a mãe sempre fez as vontades, que não mede consequência, por isso que ela fez isso com o senhor, porque isso é humilhante. Bater, agredir, picotar sua roupa, o senhor sustentando todo mundo, se programar 2 meses para poder comprar um sapato, uma calça e uma blusa e não conseguir comprar, isso é humilhante. O senhor está numa condição humilhante, né? E o senhor é o único que trabalha. Então, o primeiro ponto que eu abordo dentro dessa situação que o senhor está passando é que o seu grande erro, lógico que além de ter aceitado conhecer esse pessoal, mas não sabia fazer o quê, foi ter ido morar dentro da casa de parente, quebrando totalmente um princípio bíblico. Agora vamos ouvir aqui a missionária Dália, o que é que ela tem para trazer aqui. Vocês estavam com saudade dela, fazia tempo que ela não participava. Vamos ver o que é que ela tem para trazer. E o João Neto já está ali preparado para também estar comentando esse caso. E você que está em casa, você se inscreve no nosso canal do YouTube. Esse programa está sendo gravado, vai ser postado na madrugada. E oriente aí também, comente, porque vocês não sabem, mas vocês que põem comentário ajuda muita gente que envia pergunta. Depois as pessoas que enviaram vão ler lá no YouTube e você vai estar ajudando, tá bom? Eu ouvi a situação do irmão e eu observei uma coisa, que ele disse o seguinte: eu escuto, eu não sei se ele falou eu escuto ou eu oferto é escondido. E ele disse o seguinte: quando Deus resolver a minha situação, eu pretendo ir para a igreja, pretendo fazer alguma coisa. E eu estava lembrando de algo que Deus, quando Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, Deus ele deu para ele autoridade, Deus deu para ele direções. E não apenas com Adão, mas com todas as pessoas que vieram depois. E eu me lembrei de Moisés. É porque se a gente for ler aqui, não vai dar tempo, né? A gente teria que fazer uma vigília. Mas eu me lembrei de Moisés, quando ele foi se apresentar juntamente com Arão a Faraó, que ele estava com um cajado na mão e quando ele jogava o cajado virava uma serpente, mas quando ele pegava novamente o cajado, a serpente tornava de volta a ser um cajado. Também lembrei de Judá, depois os irmãos podem pesquisar a história dele, e quando uma prostituta quis enganar ele, uma ferramenta que ela quis tirar dele, e foi o cajado também. Então, ela ficou na mão dele, desmoralizado, porque ele tinha perdido o cajado. E eu também me lembrei de outra situação, o jovem Davi. A gente sabe que Davi ele não matou Golias com espada, não matou Golias com lança. A gente sabe que ele matou Golias com pedra. Mas se você for ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz o seguinte: e Davi tomou na mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje. E daí em diante você conhece a história de Davi e Golias e sabe que lá na frente ele derrotou Golias com a pedra, mas ele não esqueceu o seu cajado. Então a gente vê que antes da vitória, que antes da resolução, primeiramente você tem que estar de posse do seu cajado, tem que estar de posse da sua autoridade. Porque se voltando para a história de Adão, se Adão ele tivesse segurado a autoridade dele, ele não teria sido enganado por Eva, nem pelo diabo, e a humanidade e a gente não estaria pagando até hoje. Assim como Jó, por exemplo, ele segurou o cajado dele naquele momento em que a mulher dele deu uma sugestão para ele, mas ele não seguiu aquela sugestão. Então, ele segurou o cajado dele ali. E se você reparar, o problema ali não é a segunda mulher, não é a primeira mulher, mas sim ele.
Porque se naquele momento que ele conheceu a Jesus e ele disse, agora eu vou servir a Jesus, ele estava na casa dele, ele tinha a mulher e o filho, e a mulher disse, eu não aceito, então ele ia dizer o seguinte, o cajado Deus deu a mim, eu vou orar, isso vai se resolver, eu não vou sair da minha casa, eu não vou deixar o meu filho, o território é meu, o lugar é meu, e quem vai sair daqui é o diabo. Então ele iria orar, e das duas uma. Ou Deus faria uma obra e aquela mulher ia se converter, ou então Deus ia tirar ela do caminho dele, mas ele não ia perder o território dele, ele não ia perder o filho dele. Aí hoje ele está sem o filho, hoje ele está sem autoridade, hoje ele está desmoralizado. E o pior, quando uma pessoa, um servo de Deus, ele tem autoridade, ele usa o cajado dele, quem é que vai direcionar ele? É o próprio Deus. Ele vai sair de manhã para ir orar e vai dizer, Deus me direcione aqui, me direcione ali, tal, tal, tal. Mas quando a pessoa joga o cajado no chão, que ela vira serpente, quem vem controlar ela é uma pastora. Quando a serpente está no chão ali, você está completamente desmoralizado, aí vem uma sogra, imagina o combo, sogra pastora. E aí ela vem lhe controlar. Você vai vestir isso, você vai comer isso, você vai andar ali, você vai fazer ali, você não vai falar com seu filho, você vai... Se você tiver um carro, provavelmente ele tem um carro que ele trabalha, você vai fazer feira comigo hoje? Não, mas eu não queria. Você vai, porque se você não for Deus... E o pior que usa da palavra de Deus, porque a gente que tem temor a Deus, tudo que você falar a respeito de Deus, você teme. É por isso que tem muitos pastores charlatões que eles enganam as pessoas por meio da fé e conseguem arrancar até o último tostão daquela pessoa por meio da fé. Então, ele está completamente desmoralizado. Então, se ele disser assim hoje... E olha só, ele está nessa situação e ele diz o seguinte, mas quando Deus resolver a minha situação, eu vou congregar, eu vou conseguir ser um ofertante dos 300. Sabe quando é que ele vai conseguir? Nunca. Porque ele não conseguiu comprar nenhum sapato. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O seu cajado virou uma serpente. E a serpente vai morder o seu pé. Já está ali mordendo, né? Então, você agora, não é que você vai... eu vou resolver a situação com minha mulher, com minha sogra, com minha ex-mulher. Não, você precisa resolver uma situação com você mesmo. Pegar de volta o seu cajado e dizer o seguinte, não é Deus que vai resolver minha situação. Porque está escrito lá em Mateus 10, eis aí vos dou autoridade. Não é algo que você vai receber. Um dia Deus vai me dar autoridade. Não, Deus já lhe deu. Cabe a gente utilizar ou não. É muito forte aí o que a missionária estava falando. Eu queria analisar alguns pontos aqui para acrescentar, né, que eles já disseram, né? Números, capítulo 9, capítulo 16, a partir do verso 9 e verso 10. Mas primeiro eu vou abordar aqui para vocês entenderem um pouco. O maior erro aí que eu vejo também é o seguinte. A gente vê desde o Gênesis, Deus dando diretrizes, Deus dando ordem ao povo, dizendo, faz assim, faz de tal maneira. Não come não daquela árvore não, daquele fruto ali não. O ser humano quer que vai lá e se envolve em muitas dores, muitos problemas. Como o Eclesiastes diz, né, que Deus fez o homem perfeito e ele mesmo vai lá e se envolve em muito problema. Então, a partir do momento, como a missionária Dalit mesmo disse aqui, que ele, sendo crente, não usou do cajado dele, não usou da autoridade dada por Deus, instituída por Deus, o diabo chegou lá e desfez tudo aquilo lá, desfez o casamento dele, e ele aceitou e ainda deixou a casa lá de bandeja e tudo mais. Aí o que aconteceu depois? Ele vai para uma igreja, ele deveria ter no mínimo conhecimento das escrituras, de que seria errado ter uma pastora, sabe, sem marido, ou depois se casou, recasou, que isso está errado, isso não é bíblico. Ele deveria saber disso. Mas novo convertido, não sei como é que foi a situação dele. Aí lá vai. Como é que Deus pode chegar para, vamos supor, Deus usando essa suposta pastora, chegar e dizer, olha, para tu economizar, vem morar aqui em casa. Como é que ela vai falar contra a Bíblia? Contra a palavra. Se a palavra de Deus manda deixar o pai e mãe se unir à sua própria esposa. Aí ele já poderia ter o discernimento de que aquilo ali era o diabo falando pela boca dela. Mas ele não teve esse discernimento, por quê? Infelizmente a culpa é dele também. A gente não pode dizer que ele é impune, porque se ele lesse a Bíblia, ele saberia detectar. Aí já começa tudo aí. Então, quem será que te levou até essa igreja? Provavelmente foi um espírito. A realidade é essa. Você já foi induzido. Deus não foi. Como o pastor bem disse,
Você não vai pedir a oração a Deus para ir congregar no local, Deus não vai mandar você ir para uma igreja que lá pratica, vamos supor, feitiçaria, não vai mandar você para uma igreja que a mulher lidera lá, não tem um homem, sabe? Deus não vai mandar isso, porque isso é contra a Bíblia. É tanto que teve um momento em que, aqui em Números, capítulo 16, verso 9, que teve um povo da tribo de Levi, que eles estavam escolhidos para ser os levitas, sabe? Servindo tabernáculo, mas eles quiseram sacerdócio. E aquilo ali não cabia para eles. Ou seja, aquilo ali, Deus não queria aquilo ali para eles. Tudo que a gente quer desobedecer, que a gente quer fazer diferente, a gente vai quebrar a cara. E o que foi que aconteceu com eles? Foi tudo engolido. Aí eu quero ler aqui os versículos que diz: porventura, pouco para vós aqui, Deus de Israel, vos tenha separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante toda a congregação. E te fez chegar e todos os teus irmãos, ó filho de Levi, contigo, ainda também queres o sacerdócio? Quem sabe Deus não chamou essa mulher para pregar, para fazer a obra, e etc., ser uma obreira na casa de Deus, sabe? Mas por que ela quer o sacerdócio? Está contrário às escrituras, mas ainda mais sozinha, entendeu? Porque, por exemplo, ela poderia ser chamada de pastora se tivesse um pastor do lado dela, que ele fosse líder de verdade. Só por nome, né? Simbologia, porque na Bíblia a gente sabe que não tem isso. Mas o princípio, o erro está aí, sabe? Ele não detectou isso, e como muitas pessoas vão, e até agora deve estar ouvindo a gente, está congregando essas igrejas, em que o pastor, ele não é pastor de fato, quem manda é a mulher, quem domina a mulher, e é só observar, a vida dessas pessoas é destruída, é tudo mistério, é tudo subjetivo, sabe? E se a pessoa parar para raciocinar, porque ela pensa, puxa vida, minha vida tá pior, minha vida tá tudo dando errado. Aí vem logo uma profecia dizendo que Deus vai ferir, e realmente acontece, mas porque não é profecia, não, é maldição que tá lançando ali. E foi isso que aconteceu com ele, quando ele caiu da moto, eu me lembrei na hora, entendeu? Porque se esse povo tem um espírito do diabo, que foi o diabo que enganou ele, levou ele até lá, tu acha que o diabo não vai poder causar um acidente? Ele causa, entendeu? A gente já tem tem visto. Pessoas que fizeram um pacto e o diabo queria matar, derrubou a pessoa na moto várias vezes, sabe? Querendo levar a alma dela. Então eu acredito que um dos problemas também, a mais isso aí, é isso. Que ele foi para um local de maldição, sabe? Um local que estava anátema ali, maldito. O que foi que aconteceu? Ele disse aqui: se separa todo mundo da tenda, de Corá, Datã e Abirão, que vai morrer todo mundo. Ou seja, você está sendo participante aí e também está junto dos flagelos deles aí, tudinho, entendeu? Porque se você tivesse, como o pastor disse, ter discernimento, pelo menos se você tivesse arrumado uma casa para você, você teria poupado muito sofrimento aí que você está tendo, entendeu? Aí depois você ia descobrir que essa mulher, ela tá manipulando até a sua esposa, é tanto que ela sabe de tudo, conta tudo, entendeu? E ela manipula você também através de profecia, e também não só você, mas também todos os outros irmãos, pode ver. Infelizmente é isso que acontece. Os homens, os seres humanos, tentam fazer as coisas diferentes do que Deus determina, e aí se envolve um problema, e a vida é destruída, a vida é terrível, e muitas pessoas vivem assim hoje. E depois tem pessoas que às vezes até se revoltam e tem raiva de Deus, só que Deus não tem nada a ver com aquilo não. É o diabo que está ali, você está no cativeiro, você está preso. E eu lembrei o que Paulo diz, se fosse eu, Deus chamou para a paz, eu preferia escolher Jesus, servir a Deus, homem, vamos embora tudinho aí, vou viver minha vida, vou servir a Jesus, porque um cabra desse não tem paz. Ele vai ofertar escondido. Ele quer fazer o propósito escondido, ou seja, eles estão querendo até impedir dele fazer a obra, dele servir a Deus, então eu prefiro entre Deus e eles, homem, vai-te embora tudinho. Ficar na casa de fazer doido, Deus me livre. Eu prefiro servir ao Senhor. Pois é, muito forte aí o que vocês colocaram aí. E uma coisa que eu achei interessante aqui, no que a missionária falou, que João falou, essa questão do cajado, quando Moisés solta que vira cobra, quando Adão não exerceu a liderança dele, o que foi que apareceu lá? Uma serpente também, né? Então, tem muita coisa espiritual que é simbólica, e mesmo que ele quisesse exercer uma autoridade ali, ele não podia, porque não é a casa dele. Aí eu volto lá para o primeiro ponto que eu abordei. Uma pessoa tem que ter a sua casa. Eu conheço muita gente que não é crente, mas que tem um discernimento na mente dele, implantado claramente a palavra de Deus, que ele diz assim: só caso quando eu tiver meu território. Eu só caso quando eu tiver meu território. Gente que não conhece a Deus. Aí eu vejo crente insistindo e encontra um princípio. Aí é o que João abordou aqui, que a mulher como uma pastora, você vê, o que é uma pastora à frente da obra? Venha morar na minha casa.
Se ela fosse realmente uma pessoa de Deus, ela dizia, não, vá morar na sua casa, porque a Bíblia diz isso. Então, o que tem de igrejinha hoje aberta assim em bairro, que tem pastora como líder master, né, lá, a presidente lá, e o que tem de pastor que ele tá como líder, mas quem manda é a mulher, essas pessoas aí, eles são um instrumento de promoção da destruição da vida dos outros. Porque a vida deles já é uma desgraça, e todo mundo que entra ali, eles não sabe direcionar as pessoas. Eles não sabem direcionar. Se você colocar um quadro de socorro vem do alto como esse, para eles dar uma direção aqui, ele não sabe versículo, ele não sabe dizer nada, entendeu? A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 3, versículo 15, que Deus ia dar ao povo dele pastores que apacentassem eles com conhecimento e inteligência. E são três coisas que faltam hoje. Falta pastor, falta conhecimento, falta inteligência. Você já pensou você aconselhar uma pessoa mediante profecia? A pessoa fala a língua estranha e diz, Deus está me revelando isso agora. E começa. É tudo subjetivo, tudo maluquice. Olha o que ela fez com o cara, isso é humilhante. A sogra pega o microfone, eu vou lhe dar uma oportunidade, talvez nem avisou. Eu vou dar uma oportunidade pro meu genro aqui, para ele pedir perdão aqui pelo que ele fez, e Deus feriu ele na moto e tal. Falou um monte de besteira, constrangeu o senhor foi lá. Aí tá o senhor endividado, arrebentado. Eu não sei, o senhor não me disse, mas eu imagino que esse povo tá fora do peso. Porque quem é carnal come muito, essa é a realidade. Tá lá, Gálatas capítulo 5, veja lá os pecados da carne, porfia, briga, discussão, tudo que tem lá. Então ele não pode ser magro. Comendo desse jeito aí, são descontrolados, porque quem controla a boca controla o corpo todo. Por isso que a Bíblia manda a gente jejuar, para que a gente domine nossa natureza. O povo não sabe nem para que serve o jejum hoje. Então, o senhor está dentro desse contexto, como o João falou, desse ambiente de maldição, sendo participante, só vai estar mal. Teve um rapaz que se rebelou na igreja da gente, promoveu uma rebelião junto com o pastor no ano 2013. Até já falei aqui, se rebelou lá. A obra não foi destruída, a obra sofreu um dano pesado. Fui imaturo, confiei nessas pessoas, também estava no começo da fé, não tinha, da fé não, do pastorado, não tinha como ter muita experiência, né? Mas enfim, não ouvi a missionária, que ela me alertou, cuidado com esse cara. Beleza, fizeram a rebelião lá, caiu. Deus reergueu a obra e me abençoou. Eu disse, agora esse rebelde, aonde ele andar, as coisas não vão dar certo para ele, porque a Bíblia diz isso, ele é rebelde. Aonde ele andar não vai dar certo. E onde ele chega, ele promove rebelião. Aí esses dias me mandaram um recado, que ele estava em outra igreja, e junto com outro pastor ela já promoveu uma rebelião contra o ministério. E estão congregando no fundo de quintal, com a rebelião, com gente rebelado. Aí eu fico imaginando, você ora de Senhor, me mostra a igreja para eu congregar. Deus vai te levar para esse lugar, gente? Pelo amor de Deus, não vai. O povo diz, as igrejas estão enganando. Não, a igreja está enganando quem anda no engano. Quem lê Bíblia, João, quem ora, quem fala com Jesus, quando pisa num lugar, sabe se é de Deus ou não. Entendeu? Então, como a missionária falou sobre cajado, para o senhor exercer sua autoridade, o senhor precisa voltar à sua posição inicial. Veja só. O senhor entrega a vida para Jesus e sua primeira mulher quer lhe deixar. E manda escolher entre ela e Jesus. Absurdo. A mulher chegar com essa fala autoritária, com essa pompa, com a espada. Ela não vem nem com cajado, com a espada para o senhor escolher. Aí diz, escolhe entre eu e Jesus. O senhor quer os dois. Falou bem, foi uma boa resposta. E ela diz, vai embora de casa. Mas peraí, a casa é do senhor. O senhor comprou antes de casar. Então, esse bem é só seu, se o senhor casou com comunhão parcial de bens. Então, o senhor, a casa é sua. Aí o senhor fez o quê? Saiu de casa, deixou a mulher com seu filho e ainda fica pagando uma pensão para ela. Aí agora o senhor casou com esse outro povo que, como a missionária falou, todo mundo está fazendo isso com o senhor. E agora está essa mulher agora e a outra dizendo, se não pagar os 3 meses de pensão, vou botar na cadeia. E essa outra, o senhor pediu trabalho para me ajudar, partiu todo mundo para cima do senhor e agrediu. O senhor é um homem desconstruído. Está faltando as ferramentas de macho. Está escrito na Bíblia, Deus fez macho e fêmea. Uma das coisas que eu mais tenho clamado, o João e a missionária testemunha, que eu tenho pedido para os homens da igreja, sejam machos. Sejam machos. E tenho clamado para as mulheres, sejam fêmeas. Vamos viver como Deus estabeleceu. Aí o senhor está aí. O senhor vai terminar a situação agravar aí, o senhor se desviar e acabar se suicidando. Porque o senhor perdeu sua casa em nome da paz, né? Perdeu a casa. Em nome da paz ele perdeu a casa, mas tem guerra hoje. Tá pagando uma pensão, não tá conseguindo pagar, sua primeira mulher ficou com sua casa, botou o senhor para fora, o senhor paga a pensão, ela quer botar na cadeia. E a segunda mulher agora, toda essa família aí atormentando o senhor. Já que o senhor é tão mal para essas duas famílias, por que o senhor não faz o seguinte? Volta para sua casa, diga, essa casa aqui é minha, certo? Se a senhora quiser com sua primeira mulher, se quiser aceitar, é assim, então vai na justiça, a casa é minha.
eu vou pagar minha pensão, mas eu volto para minha casa, que eu não vou estar gastando dinheiro, eu tenho uma casa, eu volto para sua casa. E essa outra aí, esse pessoal que está lhe perturbando, tchau, falou, tchau, beleza. Aí o povo só vem com essa ideia de profetizar. Não, olha, Deus está fazendo a obra. Segurou o cajado, vazou nesta prova. Você vier com esse negócio para mim mesmo? Cala a boca aí. O senhor está fora das escrituras. O diabo está usando sua boca aí agora e pronto, acabou-se. Mas pastor, eu tenho medo de estar tocando em Deus. Não, você não conhece a Bíblia, por isso você tem medo. Eu já falei um monte de falso profeta, desmascarei o povo. Olha, pastor, tá tocando no vaso, quem tocar morre. Já teve esses vasos aí que o povo diz que é vaso. Já morreu, eu tô aqui vivo. Vocês lembram quando o falso profeta veio profetizar pra mim que eu queria me suicidar? Foi o que eu fiz com ele? Foi o que eu fiz com ele, João. Peguei a mão dele, mandei ele calar a boca e disse pra igreja dele: esse cara é um mentiroso, tá mentindo aqui. Ele começou a chorar, igual o Kiko. Ficou lá chorando. Mandei ele calar, sabe? Eu fiz: o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso. Disse logo que ele é mentiroso pra todo mundo na igreja. Tá ouvindo aqui esse cara aqui? Esse aqui é um mentiroso. Eu sou o pastor Josué. Comecei a falar. Eu fiz: mentiroso. Aí ele se abaixou e começou a falar. Aí levantou, ele acho que ele aumentou lá o poder dele. Aí viu com mais língua, segurou meu braço e disse: muitos dizem que estão com cajado, mas não estão. Eu fiz: mas eu tô. Baixa aí sua voz. O senhor vai falar mais não. E peguei lá e desmascarei ele em público. Agora fica o senhor morando nesse ambiente, sendo massacrado, com 3 mudas de roupa. Eu acho que é o senhor que lava a roupa. E eu acho que além do senhor fazer a feira, o senhor cozinha também. O senhor não vive, o senhor é um escravo. Humilhado. Sim, Pai também, né? Já pensou? Se é que não arrumou, como a missionária Dati falou aqui, que a sua primeira mulher pode arrumar um homem, botar dentro da sua casa para ser o pai de seu filho. E o senhor ficar dando a pensão para sustentar ele lá. Já imaginou? Não pode acontecer isso. É isso, João, que o diabo quer, João. É isso que o diabo faz com o homem. Pega um homem, massacra. Quantos homens falam comigo aqui nesse WhatsApp da rádio assim? É tudo homem pequeno. Eles são do tamanho dessa garrafinha aqui, ó. Eu fico, quando eu vou falar com eles: pastor, eu quero lhe conhecer pessoalmente. Eu chego no lugar que eles marcaram e fico procurando e não acho eles. O senhor demorou a me achar? Eu fiz: claro, você é o tamanho de uma garrafa. Eu pisando em cima de você. Encolhe. São homens que não exercem a estatura que Deus criou eles. Entendeu? Eu já tive vários conflitos em casa com a missionária. Eu digo: só lembro de uma coisa. Aqui a autoridade sou eu. Eu não vou negociar. Você pode pular da mortal, voar, virar astronauta. Você pode governar o mundo e ter todo o dinheiro do mundo. E eu posso ser um catador de latinha. Mas Deus estabeleceu que eu sou o cabeça. Eu digo logo assim. Entendeu? Agora, nesse caso aí, o senhor está realmente arrebentado. Porque o senhor banca tudo, compra tudo, faz tudo. Apanha do irmão dela, apanha da sua mulher. Entendeu? Até o velhotinho está se armando para vir para cima. E o senhor está passando por uma situação como essa. E o senhor perguntou para mim o que é que o senhor deve fazer, né? Eu vou dizer o que o senhor deve fazer conforme a Bíblia e conforme o que eu falei lá no começo do programa. Deus vos chamou à paz e não para confusão. O senhor está no ambiente de confusão. Pode sair daí, vá viver sua vida, aluga um lugar, não dê um centavo a esse povo. Isso não é casamento. Pastor, eu estou com medo de separar e Deus pesar a mão. O senhor quer uma coisa mais pesada do que essa que está caindo sobre o senhor? O senhor vai morrer se o senhor continuar aí. Pode sair daí. Pode sair daí. E se Deus pesar a mão do senhor, o senhor diz: olha, Deus, foi o pastor Josué que falou. Eu sei o que eu estou falando na Bíblia. Uma vez uma mulher estava apanhando do marido, João. Apanhando o cara. Aí ligou para mim e disse: olha, tem uma irmã que escuta seu programa, pastor, disse que o senhor sabe aconselhar, não sei o que na palavra. Aí contou a história dela, João. Ouvi ela 40 minutos, que ela estava apanhando do cara. Aí eu disse: o que é que eu faço? Porque o que a senhora faz? A senhora vai, é muito fácil, é só a senhora separar. E vai na delegacia de parte dele, porque aí também ele vai preso. Aí ela, quando ouviu aquilo, ela disse: só isso, eu fiz, só isso. A senhora liga, é 190, a senhora liga, aí a senhora denuncia, ou então pode ir lá, entendeu? Mostra as provas para ele, que a senhora apanha, aí a senhora separa dele e pronto, e vai ver sua vida. Aí ela não gostou não, sabe o que ela fez? Ela ligou para a irmã que tinha orientado, e disse: olha, irmã, eu não gostei daquele pastor não, viu? Aquele pastor do diabo. Ele falou para eu me separar. A irmã ligou para mim e disse: pastor Josué, o que foi que o senhor aconselhou para a irmã aí? Que ela disse que o senhor era do diabo, que o senhor é a favor do divórcio. Eu fiz: como é? Minha irmã, eu estou casado há 13 anos. Faz 13 anos que eu estou casado. Luto pelo meu casamento, batalho pelo meu casamento. Eu creio que casamento é só um. Agora a senhora queria que eu aconselhasse o quê? Para uma mulher que está levando soco de um homem. A senhora queria que eu dissesse o quê para ela? Para ela ficar lá, apanhar até morrer? Dizer uma profecia: olha, não largue o cajado. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado com essas igrejolas de bairro.
Cuidado com esses fiteirinhos de bairro que começam na garagem, no fundo do quintal, que debaixo de um pé de jaca, aquele negócio. E começa com isso aí, tem uma pastora e é profecia, e tem as missões. É só profecia para arrebentar você, para ferrar com a sua vida. Olha a profecia do cara. Não largue o negócio. Pelo amor de Deus, vai morrer. Entendeu? O conselho que eu lhe dou é: fuja enquanto é tempo. Porque o senhor pode ficar agravado da mente, do psicológico, entendeu? De tudo, pegar uma doença e ser demitido. Aí o senhor não tem mais nem dinheiro. Enquanto o senhor tem o seu salário, pode pagar aluguel, fuja. Fuja. Não faça feira para alimentar esses devoradores, mirins ou macro, né? Deve ser gigantes, pessoal. Não faça feira para esses dinossauros evangélicos se alimentarem. Não dê comida para eles. Pegue seu dinheiro, pague os 3 meses de pensão e volte para sua casa. Eu estou falando isso, chega, suas tripas estão tremendo. Com medo de ser homem, porque o senhor está com medo de ser homem. O senhor está chorando aí com medo de ser homem, mas seja um homem. Deus lhe chamou para ser homem. Volte para sua casa, pague a pensão, que é devido, isso é correto. Pague a pensão do seu filho. Mas volte para sua casa. Exerça a autoridade de homem. E deixa esse povo aí, viu? Não, pastor, mas foi Deus. Não, não foi Deus não, viu? Essa profecia foi casadinha, um levantou, outro cortou. O senhor foi enfeitiçado. E não chama esse cara da família dele que trabalha com o senhor de amigo, porque esse não é amigo. Quem leva o cara para um negócio desse não é amigo. Lá no mundo, quando era do mundo, tinha um ditado que o povo dizia que levou o cara pro cheiro do queijo. Que era para matar o cara. Pronto, isso aí foi o cheiro do queijo que ele levou. Isso não é amizade, não. Entendeu? Não faça isso, não. Não participe disso, não. E fuja. E eu vou passar aqui para a missionária e para João, para eles fazerem as considerações finais e tomar parte aí na palavra e aconselhar o senhor também. Amém. Vou ser breve, que eu sei que falta pouco tempo. Mas de todas essas pessoas, né, que ele tem se responsabilizado, a única pessoa que realmente ele precisaria se responsabilizar é o filho, né? É o filho. E que, diante de todo esse transtorno, provavelmente é quem está mais sendo prejudicado e mais esquecido. Então, eu concordo com o conselho que o pastor deu e eu acrescento mais um: assuma o seu filho, porque senão virá outro homem para querer exercer esse tipo de papel. E não tem nada mais humilhante para um pai ou para uma mãe do que vir outra pessoa e querer assumir esse papel, né? Mas eu vou, só para finalizar aqui, eu vou ler um texto muito conhecido mesmo, que muitas pessoas deixam na estante da sala, mas muitas pessoas não tomam esse texto para si, de fato. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu me lembro que teve uma vez, eu ainda era criança, e tinha um homem na rua, catando umas coisas que estavam no lixo da casa da gente, e meu pai foi conversar com ele. Meu pai sempre separava assim o que era reciclado, o que não era. Aí meu pai foi dar para ele estava muito revoltado, né? E ele dizendo o seguinte: Deus disse, que está escrito que Jesus é o pastor e nada falta, e eu estou aqui nessa situação. Meu pai não soube responder, eu no momento também não soube. Mas hoje, depois de muito tempo, eu analiso o seguinte: as pessoas realmente querem ser ovelhas de Cristo? As pessoas realmente querem ter Deus por pastor? Porque eu vejo que existe muito temor nas pessoas, como esse homem. Eu tenho muito temor nessa pastora, eu tenho muito temor naquilo, Mas quando é para Deus, faz escondido. A pessoa não foi se casar escondido. A pessoa não vai fazer 2 feiras por mês escondido. A pessoa não vai pedir perdão em público numa igreja por algo que não fez de errado escondido. Mas aquilo que quer fazer para Jesus é escondido. A oferta é escondido. Tudo é escondido. Mas quando é para realmente Deus ser o pastor, aí a pessoa fica com vergonha. Não, no dia que Jesus resolver minha situação, eu vou para a igreja. Não, eu quero muito, mas eu não vou. Então, eu lhe digo, nunca essa pessoa ela vai ter paz. Porque está escrito o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. E Ele me faz andar em pelo caminho da verdade. Ele guia minha alma para pastos verdejantes. Então, se entende o seguinte:
Se uma pessoa, quando ela se submete para ser ovelha do verdadeiro pastor, do pastor, o bom pastor, ele conduz a gente por veredas de justiça, ele conduz a gente para descanso, para a verdade. E ainda diz mais, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é muito verdade, porque quem é filho de Deus de fato, ele se alegra com a verdade. Eu já teve momentos na minha vida em que existia um conflito dentro da minha alma e eu procurava pregações, eu procurava conselhos, eu procurava alguma coisa e eu ouvia algo que era favorável ao meu pecado, à minha forma errada de pensar, só que dentro de mim dizia o seguinte, e isso não está certo. Ainda não é isso. Até que um dia eu ouvi uma palavra que foi confrontativa, não sei nem como é que fala, mas foi uma palavra que foi, assim, contra a minha vontade, foi contra mim. Mas ali eu senti paz, eu fiz, realmente isso é verdade. Então eu acredito que quem realmente é ovelha, ele encontra paz, ele encontra refúgio na vara e no cajado de Deus. Agora, resta saber o seguinte, o Senhor vai ter mais medo, o Senhor vai temer mais, vai ter mais temor e mais tremor de uma mulher, de uma pastora, ou o Senhor vai ter temor e tremor do próprio Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte, não tem mais ao homem mortal, que ele não pode fazer nada. As horas se avançam, eu vou só concordar e acrescentar só o que a missionária disse, né? Na verdade, reforçar, né? Que ele exerce a autoridade que ele tem de pai, porque o filho é a herança do Senhor, porque se ele não criar, não cuidar, quem vai cuidar dele é o diabo. E só uma breve reflexão, rapidinho, relâmpago. Porque tá tarde, a hora se avança. Deus diz que nos últimos tempos, né, a palavra falando pelo apóstolo Paulo, nos últimos dias vai ter doutrina de demônios, vai ter o espírito do engano, da apostasia. E eu trago para vocês, busque discernimento espiritual, busque o Espírito Santo, busque dons, sabe? Não vá para a igreja sem saber o que fazer, não. Busque discernimento, sem ser enganado. A ninguém decreta qualquer tipo de espírito, tá dizendo a palavra de Deus, não sei o que estou dizendo. Porque tem igrejas que quem fundou foi o diabo. Uma igreja que é formada por uma rebelião foi o diabo que criou. Uma igreja que é liderada por uma pastora foi o diabo que criou. Então, cuidado, porque muita gente sofre e não sabe por quê, bota a culpa em Deus. Mas, na verdade, é o diabo que está ali atuando, escondido. Amém? Só isso mesmo que eu quero falar. Pessoal, as horas se avançaram aqui, mas eu endosso aqui tudo que o pessoal falou. E você que tá em casa aí, que ouviu, tá sendo gravado aqui o programa, e a gente vai ser postado no YouTube. Comente lá também, que eu sei que tem muito mais coisa para se abordar aí. Mas, de fato, uma grande questão aqui que João e a missionária levantaram é que ele nem pensou no filho, né? Tipo, a única pessoa que ele deveria apoiar e abraçar aí de tudo é o filho, e ele não falou do filho, só falou desses conflitos, né? Então, tome seu cajado, tome sua posição de autoridade, faça o que Deus falou, faça o que João disse, procure dons, tenha dons, conheça a palavra. Faça o que a missionária disse, assuma o seu papel de homem, pegue seu cajado, tenha postura, né? E eu nem vou dizer para o senhor, pegue sua mulher e vá morar na casa, que essa mulher não é crente, entendeu? O que você tem que fazer é deixar, essa pessoa é complicada. Quando um filho, um pai cria mal o seu filho, um pai e a mãe cria mal o seu filho, pode ter certeza, lá no casamento ele vai sofrer tudo. Porque foi uma pessoa que não aprendeu nada na vida, né? Então, o que você tem que fazer é pular fora desse barco aí que tá furado e assumir sua postura. Tá certo? E se ficou alguma dúvida, pode mandar um áudio depois. Para você que chegou depois, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 há mais de 5 anos, tá? Esse foi o quadro Socorro Vem do Alto, que é o quadro que nossos ouvintes enviam questões e perguntas pra gente responder aqui ao vivo e direcionar. Você pode mandar sua pergunta também escrita, você não precisa se identificar. Se for um homem, a gente grava uma locução masculina, como foi aqui. Se for uma mulher, faz da mesma forma. Tá bom, pastor? Como é que eu mando minha pergunta? Você pega o WhatsApp do programa, que é o DDD 83, que é da Paraíba, 839-9105-6834. DDD 83 839 9105 6834, tá certo? Então, pessoal, quem não ouviu as outras partes do programa, vá para o YouTube para você ouvir. Eu não tenho mais tempo para explicar aqui sobre a rifa, sobre o propósito dos 300, tá? Sávio vai soltar um louvor aqui rapidinho, que vai tocar só a metade, para eu ir ali, encher os copos de água e voltar rapidinho, que eu tenho uma palavra ainda para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Eu vou ler só um versículo aqui, não vai dar para ler o contexto, o tempo da gente tá no final aqui já, mas eu tenho que trazer essa palavra para abençoar a tua vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16 diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias.
Só esse versículo aqui que eu quero ler, vou explicar para você bem rápido o que aconteceu aqui. Até a missionária citou aqui a questão de Davi, quando seu pai Jessé manda ele ir lá na batalha, onde os irmãos dele eram soldados do exército de Saul. E aí Jessé manda ele levar comida, tal. E ele chega lá e ele vê que tem um gigante que sai das linhas inimigas, que era Golias. E aí Golias sai e desafiava e dizia: eu quero um homem para lutar comigo aqui. Quero um homem, vamos lutar aqui. Se eu ganhar, Israel vai servir os filisteus. Se um homem de Israel ganhar de mim, os filisteus servem a ele. Vamos pro combate. E tava os dois exércitos acampados, um do lado do outro. Todo dia esse cara fazia isso, 2 vezes. Todo dia ele fazia isso, todo dia fazia isso. Ninguém tinha coragem de levantar para lutar com ele. Isso aí durou 40 dias. E aí chega Davi, que não sabia de nada, e vê o cara lá falando um monte de coisa lá, humilhando o pessoal. E Davi disse: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Pode dizer ali pro rei que eu vou lutar com ele. E aí o resto da história, vocês sabem que Davi, ele aceita lutar com Golias e vai lá e lança ali uma pedra com uma força descomunal de ficar encravada no crânio, e depois corta a cabeça dele com a espada e vence Golias, e aí Israel vence a batalha. Pastor, o que o senhor vai pregar sobre Davi, sobre Golias? Não vou pregar sobre nada disso. Eu queria trazer uma palavra, e até ela pode complementar o quadro Socorro Vem do Alto, né, respondendo aqui esse irmão e outras pessoas que estão em casa. Eu tenho me deparado com muita gente que fala comigo e diz assim: pastor, como o irmão falou, né? Eu me sinto desamparado, o irmão do quadro Socorro Vem do Alto, eu me sinto desamparado, eu me sinto perdido. O que é que está acontecendo, né? Que Deus não me responde, que Deus não fala comigo. O que é que está havendo comigo, né? E aí o pessoal pergunta e fala e contesta e diz: parece que eu joguei pedra na cruz. Eu tenho escutado o povo dizer isso também, agora é a nova. E o pessoal fica reclamando porque que Deus não intervém na sua situação e que não muda nada e tal. Eu fico imaginando aqui esse povo de Israel 40 dias passando por essa humilhação, né, do inimigo afrontando eles 40 dias lá esperando, perguntando: cadê Deus? Deus não é o Deus do exército, isso, aquilo, que não muda nada. E aí a situação só vai mudar quando aparece Davi, um menino, um adolescente, e diz assim: eu topo esse desafio e vou lutar. E Deus deu a vitória. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Seu nível está muito raso ainda espiritual, se você não entendeu. Quero dizer o seguinte: que tem situações na minha vida e na sua que só vão se resolver, Deus só vai agir quando a gente tomar uma atitude. Você está esperando. Você está esperando para que algo aconteça. E aí não acontece nada. E você fica reclamando como se fosse assim, tipo: Deus. É Deus que não está fazendo. Vai chegar o tempo de Deus. Deus vai agir. Maior do que Deus, ninguém. Baixa só um pouquinho, sabe, meu retorno. Bem pouquinha coisa. Maior do que Deus, ninguém. Deus vai chegar. Deus vai fazer isso. E aí a pessoa fica esperando, aguardando. Não acontece nada. E a pessoa, como o João falou aqui, começa a sentir raiva de Deus, pôr na conta de Deus algo que a pessoa não tem uma atitude. Porque uma das maiores maldições que existem da igreja é o tal do espere em Deus, que o tempo de Deus, espere em Deus, tempo de Deus, é como Deus quer, a vontade de Deus é soberana, enfim, todas essas coisas assim que fala, que dá uma ideia, entreguei na mão de Deus, que dá uma ideia de que você não precisa fazer nada. Só que eu vejo na Bíblia inteira Deus estimulando que seus servos tomem uma atitude para que ele possa agir. Abraão, será a tua terra. Para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Para uma terra que ainda eu vou mostrar. Ou seja, Deus ainda ia mostrar a terra para Abraão. E não tinha terra. Davi vai lutar com um gigante. Gideão vai para cima de uma tropa com 300 soldados contra cento e tantos mil soldados. Gideão com 300. Até o próprio Jesus, quando está com Pedro, que Pedro não consegue pescar nada, Jesus está com Pedro e fala assim: Pedro, lança a rede. Primeiro faz o teu largo, entra dentro desse mar aí e lança a rede aqui desse lado que tu vai pescar. Então, Deus está querendo executar milagres, Deus quer executar, Deus é o mesmo, Ele não mudou, só que precisa de uma atitude. E tem pessoas que são incapazes de tomar atitude, não tomam atitude. Você vê o caso desse irmão, ele não consegue tomar nenhuma atitude e ele está esperando a resolução de Deus. Não vai ter resolução. Só vai ter uma resolução quando ele tomar uma atitude, aí pronto, aí Deus defende ele, você tomar atitude de acordo com as Escrituras. E quantas pessoas estão me ouvindo agora em casa e está na espera?
Tá ouvindo profecia de live, isso, aquilo. Que Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Boa noite, eu vim dizer que Deus não vai fazer nada. Se esse Davi não tivesse ido lutar aqui, 50 dias, 60 dias, até o gigante morrer de velhice. Só que todo mundo também teria morrido de velhice. Se vê aquele povo do deserto lá, Deus falou que ia dar uma terra para eles. Por que Deus não pegou e botou eles lá dentro da terra? Deus não tem poder para fazer isso, não? Vai espiar e traga um relatório. Só isso que Deus queria para dar a terra para eles. Falaram mal, infamaram, falaram um monte de coisa. Deus fez, pronto, dessa geração não entra ninguém, só os filhos de vocês. 40 anos rodaram e morreram. Quantas pessoas não foram curadas por Jesus na Bíblia? Você sabia que tem pessoas que não foram curadas? Chegou em Corazim, Betsaida, não operou nada lá. Jesus pegou e olhou para os fariseus e disse: quantas viúvas tinha nos dias de Elias? Quantas viúvas tinha no dia de Elias? Várias. Aí Jesus disse: e por que Elias só foi enviar a viúva de Sarepta? Os fariseus ficaram irados. Porque Jesus disse que o povo de fora tinha mais fé do que os de dentro. E o que é que isso quer dizer? Que enquanto você está na igreja, você é crente, conhece a palavra, tem gente que é do mundo que tem mais atitude de fé do que você. E aí ele alcança e você não alcança. Aí você fica, é Deus, o Senhor dá o ímpio, não dá ele. Não, é porque ele tem atitude. Quantas pessoas chegaram para mim: pastor, o ímpio tem. Aí vai orar: Senhor, o ímpio tem, o ímpio faz. Pastor, humilhação, o ímpio é assim, o ímpio tem isso, o ímpio faz assim. O ímpio tem uma atitude de fé e você não tem, só isso. O ímpio tem fé, o ímpio acorda cedo, o ímpio tem fé que se ele estudar, fazer assim, assim, assado, arriscar, investir, fazer, ele vai dar certo, entendeu? Você vê esses empresários aí que são bilionários, os que começaram do zero, a maioria começaram o negócio, arriscou tudo, foi lá, agiu. Aí fica o cara no emprego sendo humilhado, de carteira assinada, passando vergonha, apanha feito um animal, sofre, aí diz: Deus não faz nada, o meu patrão quer me fazer. Faz o seguinte, meu irmão, vai lá, abre um negócio e prospera, pra tu não passar mais por isso. Eu fui trabalhar no local, eu nunca gostei de trabalhar pra ninguém, e aí eu era bem novinho na época, aí um amigo meu que trabalhava comigo na pós-produção e tal, aí ele pegou e falou assim, de cinema, de filme, a gente fazia, aí ele fez: ei, eu tô trabalhando numa produtora lá, o salário é muito bom, vamos trabalhar lá comigo? Eu fiz: vou nada. Ele: vamos, vai ser massa que a gente trabalha junto, aquela parceria. Tá, vamos lá. Cheguei lá, sentei com o dono da empresa de produção de mídia, a gente acertou o salário na época, tal, não sei o que, ele falou que era um salário. Aí quando chegou o meu dia de receber, sabe, chegou lá o cara com um negócio lá, eu fiz: o que é isso aqui? Ele tava com dinheiro pra me dar assim, né? Ele fez: a quinzena, aqui paga por quinzena. Eu fiz: então quer dizer que o resto todinho que o senhor falou vai vir na próxima? Vai. Beleza, aceitei. Quando deu 28 dias, veio outra quinzena, que eu olhei o dinheiro assim, eu falei: o que é isso aqui? Menos que a outra? Tá errado. Aí falei com a minha lá: não, só fale com o patrão quando ele chegar. Falei com o cara, disse que era aquilo ali mesmo, pronto, acabou. Eu fiz: é isso aí mesmo que o senhor tá falando que é isso aí? Porque não foi o que a gente combinou, não foi isso aí não. Ele: não, é o que tá assinado na sua carteira. Ah, é isso aí? Tá bom, beleza. É isso aí, né? Tá. Então hoje é o último dia que eu venho, amanhã eu não venho mais não. Ele: não, mas não pode porque eu gastei com o contador, está assinado. Não, eu não quero trabalhar. Eu sou obrigado a trabalhar aqui? Ele fez: não, filho, então eu não vou trabalhar aqui. Eu não vou trabalhar aqui por um dinheiro desse. Esse dinheiro que o senhor me pagou aqui, em 30 dias que eu trabalhei pro senhor, eu fiz mais de 50 mil reais pro senhor aqui. O senhor tá me dando esse dinheiro aí eu ganho em um dia que eu trabalho. Então eu não quero não. Eu peguei e saí e fui embora. E depois daquele dia eu fiquei com tanta abuso que eu peguei a carteira de trabalho, joguei álcool e toquei fogo nela. E disse: eu vou abrir uma empresa e eu vou trabalhar na empresa, fazer a mesma coisa que ele faz, não vou mais passar por isso. Falei com a missionária, falei: tá apoiado. A gente fez. Foi um aperto no começo, todo mundo dizendo: não vai dar certo, vai dar errado. Meus familiares diziam que ia dar errado, o povo zombava, o povo ria, o povo da igreja ria, os crentes riam, todo mundo ria. Só parei de rir no dia que eu fui lá na França, dei uma matéria, fiz um filme, fui premiado lá, fui receber meu prêmio lá, recebi dinheiro lá e voltei, tava fazendo mais filme de lá pra cá, história. Aí o povo respeitou, botou minha atitude. Ou eu podia estar até hoje trabalhando no mesmo lugar, reclamando todo dia, choramingando todo dia e fazendo todo dia. Deus fez quando eu tomei uma atitude. Um cliente dele, que era deputado federal, cliente do irmão dele, que tem uma empresa maior, que era deputado federal, quando eu abri minha empresa, ele veio trabalhar comigo. Ele veio falando: tá, eu fiz: tá, ótimo. Depois ele veio me parabenizar. Eu fiz: é assim, você que tomou uma atitude. Na vida é assim, entendeu? Tem gente que tá me ouvindo aqui, tá namorando há 6, 7, 8 anos e não casa. Aí tá dizendo que Deus vai fazer. Deus vai fazer o quê? Você em fornicação? Nesse pecado. Tem gente que fica dentro da igreja dizendo que Deus vai abençoar, vivendo em fornicação. Você não vai, você não toma atitude. Nem de casar, nem de deixar. Tem gente que diz que vai comprar uma casa. Como? Se você não foi nem atrás lá do lugar para fazer o negócio. Eu vou comprar uma casa. Tu não abriu nem a conta no banco pro banco te financiar? Aí fica dizendo que vai comprar casa? Vai comprar casa, tu não foi nem no banco. Só ir lá abrir a conta lá. Pra pelo menos ver se o banco libera um empréstimo de 50 centavos dividido em 2 vezes. Você não vai lá. A pessoa não toma atitude.
Entendeu? Aí falei, esse ano meus filhos vão ser diferentes. Os filhos estão tocando terror. Você fez o quê? As pessoas querem que Deus faça o que elas têm que fazer, João. Essa é a realidade. As pessoas estão querendo que Deus venha fazer o que eles têm que fazer. Insiste nisso. Aí fica o povo dentro da igreja. É por causa desse tipo de coisa que surgem pregadores como boca de jacaré. Meu amor, você tem um minuto? Eu vou ser boca de crocodilo na tua vida e vou levar o seu pix. Porque você vai acreditar em mentira. Aí quando se levanta um homem de Deus para dizer a verdade, dizer, toma uma atitude segundo a Bíblia para Deus agir, você diz que eu sou do diabo. Aí você está em casa dizendo que eu sou do diabo, me repreendendo. Agora olha o meu testemunho e olha o testemunho de boca de jacaré, de dedo de profeta, de parei o carro, o vaso. Olha o meu testemunho desses caras, dessas pessoas. Eles não podem nem olhar para mim. O dedo de profeta eu encontrei ele no hipermercado aí. Eu vi ele, eu ia falar com ele. Cheguei lá para falar, eu corri numa sessão, ele correu, corri na outra, ele correu, corri na outra, ele deixou o carro e foi embora. Porque eu tenho um negócio para entregar para ele do céu. Entendeu? Aí ninguém toma atitude e fica todo mundo esperando que Deus venha fazer algo. Tudo que não acontece na minha vida, eu, pastor Josué, é porque eu não tomei uma atitude. Sabia? Tudo que não acontece na minha vida é porque eu não tomei uma atitude. Aí eu fico esperando. Tá lá o centro de missões esse tempo todo. Por que isso agora tá construindo? Porque eu disse ao pessoal na igreja, eu fiz, ou a gente constrói agora, eu vou pegar esse terreno aí e vou dar fim. Porque eu tô pagando esse terreno 3 anos do meu bolso e ninguém faz nada desse terreno. Eu disse, é agora. Não foi assim, João? Chamei no final do ano, chamei os homens. Eu fiz, é agora. Esse terreno, eu vou dar um fim nele. Eu não vou fazer mais nada. Aí o pessoal disse, não, vamos pra dentro. Pronto. Não podia ter feito isso antes, né? Porque eu fiquei 3 anos lá, aguentando. Porque eu não tomei nenhuma atitude. Assim esse varão dentro do casamento dele. Eu tive um amigo meu que eu fiquei orando com ele, ajudando ele em oração. Eu e João, até João ajudou também. 3 anos. Ele sendo traído pela mulher. Não foi, João? A gente ia pro monte, a gente amanheceu no monte orando com ele, ouvindo, aí na casa dele, orando sendo traído. Eu dizia pra ele, deixa ela. Ele esperou 3 anos. Ela bateu nele, agrediu ele, fez coisas terríveis com ele, humilhou ele, agrediu ele várias vezes. E ele ora, não, Deus vai fazer. Ela foi embora com outro cara. Aí ele foi e casou com outra mulher e provavelmente tá vivendo feliz, tá bem. Não tive mais contato com ele, mas deve estar bem, tá feliz. Por que ele não tomou essa atitude antes? Aí o povo fica com a história, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus. Aí quando o cara não toma atitude, que tudo dá errado, ele diz, é tudo conforme a vontade de Deus, é como Deus quer, tudo é como Deus quer, a música gospel, que o João lembrou aqui. O meu trabalho é descansar. Não, o trabalho da gente é descansar, não. Você nunca leu Hebreus? Vai ler a Bíblia, meu amigo. Para de ouvir música gospel. Música gospel é o evangelho do diabo. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus que ainda tem um descanso para nós, mas não é agora. A gente vai entrar no descanso, mas não é agora. Aí fica a pessoa esperando, entendeu? Eu já tive vários conflitos e várias coisas na minha vida, inclusive no casamento, mas nunca fiquei no meu casamento 10 anos em conflito e tal. Eu tive vários conflitos com a minha senhora, mas se resolve rápido, 1 semana, 2, resolve. Porque eu digo, é assim, ou a gente resolve, ou então resolve de uma vez. E resolve. No trabalho foi assim, trabalhei 28 dias. Eu tenho experiência de dizer, só assinei a carteira uma vez na minha vida, 28 dias. Pagou esse salário aí? Não, eu creio que eu não mereço salário. Fui embora, abri uma empresa. Pronto, acabou-se. É assim que funciona. Agora, tudo que eu sofri na minha vida, orando, Senhor, me ajuda, Senhor, faz. Porque eu não tomo atitude, João. Sabe por quê? Eu vou falar. Em muita coisa a gente é preguiçoso, essa é a realidade. Isso serve pra mim também. Você sabe que tem que fazer uma coisa, sabe que tem que agir, aí você é preguiçoso e ainda falta fé. Olha, alguém disse assim, eu vou congregar no pastor Josué que minha vida vai mudar. Alguém não, alguns. Eu disse, não venha com essa ideia não. Porque lá na igreja tem gente que tá me ouvindo há vários anos, nunca mudou a cara de picolé de chuchu, nunca mudou o jeito, nunca empreendeu nada, nunca fez nada, nunca botou em prática uma palavra e congregar lá comigo. Então não venha com essa ideia de que se congregar comigo vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar é a atitude que a pessoa toma. Porque tem uma hora que todo mundo tem que dar um basta, né? Dizer agora. Eu tenho clamado para os maridos, sejam homens. Os maridos falam, a mulher fez isso, a mulher fez aquilo comigo, ela disse isso. Eu falei, peraí, você vai fazer o quê? Tem marido que passa o dia trabalhando, chega em casa e ainda vai cozinhar. Porque a mulher não quer fazer nada. Eu digo, você vai aguentar isso até quando? Isso aí é o propósito de Deus para a tua vida? Seja um homem. Quando é que você vai virar homem? Me diga aí quando é que você vai virar homem para Deus agir em seu favor. Vamos orar. Não, vamos orar não. Você vai ter que agir para Deus, você vai ter que tomar atitude de homem para Deus poder agir na sua vida. Davi tomou. Davi era um moleque, mas Davi tomou.
Davi não era nem soldado, Davi não era nada. Davi era pastor de ovelha, com a missionária Leu. Ele tinha um cajado na mão, um surrão cheio de pedra dentro. E aí ele foi lá, um bando de soldado, homem mais velho, com idade de ser pai, avô de Davi, todo mundo lá, todo dia passando vergonha, todo dia sendo afrontado. Davi fez, eu vou lá agora resolver. Porque esse cara afrontou o exército do Deus vivo. E Deus o entregará nas minhas mãos hoje mesmo. E as aves do céu vão comer a carne dele. Eu fico imaginando Davi e Golias frente a frente. Diz a Bíblia que Golias começou a falar um monte de coisa com ele. Golias era tão grande, o escudo de Golias era tão grande, João, que ele tinha um cara para carregar o escudo dele. A lança dele acho que pesava mais que Davi. Tava lá, frente a frente, Davi lá bem tranquilo. Ele que disse, vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele começou a dizer um bocado de desgraça que ele ia fazer com Davi e amaldiçoou Davi em nome do Deus dele, que era Dagon. E Davi ouviu todo dia e fez, pois eu vou dizer o que vai acontecer. Daqui a poucas horas, seu corpo vai estar estirado no chão, as aves do céu vão comer sua carne, eu vou cortar sua cabeça fora. Porque Deus vai te entregar nas minhas mãos. E aí, sabe o que aconteceu? Davi lançou-lhe a pedra, cravou no crânio, ele caiu, Davi pegou a própria espada dele e cortou o pescoço dele. Todo mundo ficou incrédulo. Eu acho que parou o silêncio, João, assim. Todo mundo olhando. Davi pegou, acho que Davi mal podia levantar a espada e cortou a cabeça dele. Você vê o negócio errado? O pessoal participa. Vai lá. Houve uma fraude. Houve um roubo. Tá errado. Sim, tudo bem. O que é que vocês vão fazer? Nada, não. A gente vai só ficar reclamando, dizendo que houve. Ninguém vai denunciar, ninguém vai atrás, ninguém vai investigar. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Todo mundo sabe reclamar. Até o bebê que não sabe falar, ele reclama. Se a mãe não der o peitinho, ele fala, não é. Tá reclamando. Até um bebê reclama. Agora, atitude, só pessoas de fé vão tomar. Pra gente fechar aqui. Vocês lembram na época de Gideão? O povo dentro do território deles, saíram das suas casas, foram lá dentro de uma caverna, igual um bando de tatu, dentro dos buracos. Ninguém tinha coragem de plantar, fazer nada, porque o povo inimigo do Oriente vinha e levava a plantação. Teve um homem, Gideão. Ele levantava e dizia, tudo bem, eu não tenho um lugar espaçoso para malhar o trigo, eu malho dentro da bacia. E ficava malhando trigo num lagar. Ele comia trigo com palha, com tudo, com folha, com tudo, mas ele fazia. E os outros ficaram só dentro da caverna reclamando. O anjo do Senhor desce e fez, homem valente, Deus vai libertar Israel por causa de tu. O que é que isso quer dizer? Às vezes quando você toma uma atitude, você muda a vida de um monte de gente à sua volta, da sua família, da sua igreja. Muda a atitude. A ação de fé que você toma muda a vida do povo. Teve um cara que as pessoas diziam que ele tinha um problema. E o problema dele é quando ele tem que oprimir outras pessoas para se sentir melhor. Entendeu? Ele pegava a família dele e ele tinha um problema dele. Então, ele tá com um problema agora. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que oprimir todo mundo para ele se sentir melhor. Aí ele começava a oprimir a família dele. Oprimir e tal. E aí eu tomei ciência disso. Ele oprimiu uma pessoa da família dele, que eu tinha estima por ela. E aí ele tava lá oprimindo todo mundo e tal, naquela opressão. Eu oprimindo todo mundo certo, tá? Aí eu fui e oprimi ele nesse dia. E aí todo mundo ficou com raiva de mim na hora. Porque ninguém nunca tinha feito isso. Ele pode morrer agora porque ele foi oprimido. Porque a doença dele é só oprimir os outros, eu oprimi ele. Aí beleza, passou o tempo. Todo mundo ficou com raiva de mim. Aí uma das pessoas lá que mais teve ódio de mim disse, rapaz, a melhor coisa que ele fez, e eu agradeço, foi ele ter feito isso. Libertou a família todinha da opressão dele. Então às vezes, o que está precisando para que uma situação venha a ser transformada é você tomar uma atitude. Aí eu peguei e falei para a pessoa lá, disse, se alguém tivesse feito o que eu fiz antes, até a vida desse homem teria mudado. Tem mães aqui que estão sofrendo com filhas, cuidando dos netos, oprimida. A filha não obedece, não respeita, sai com um, sai com outro, ela está lá. E dizer, entreguei na mão de Deus, entreguei na mão de Deus. Parabéns, a senhora vai morrer assim, Deus nunca vai fazer nada. É necessário uma atitude. Eu encerro com um versículo que está lá em Tiago, que dá a entender como é que o mundo espiritual funciona. Tiago capítulo 4. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Em outras palavras, dê um passo e Deus vai dar dois. E é assim que eu encerro essa palavra. Tenho certeza que é a resposta para muita gente, para que a tua vida venha mudar em 2024. Fica com essa palavra e que ela possa produzir muito fruto, tá bom? Então vou ficando por aqui.
nossas horas se avançam. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Há mais de 5 anos nós estamos aqui. E é a primeira vez que você está ouvindo, né? Olha que coisa interessante. Faz mais de 5 anos que a gente está aqui toda quinta, a partir das 22 horas. E você está nos ouvindo pela primeira vez. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você queria mais palavra, né? Você vai se inscrever no nosso canal do YouTube. Você vai pegar aí agora seu celular, seu notebook, seu computador, e vai escrever assim, RBT Plus. Primeira opção, se inscreva, porque essa pregação está sendo gravada, o programa todo está sendo gravado, e aí você vai poder fazer como muitos irmãos fazem, que diz, pastor, quando eu vou dormir, eu dou o playzinho assim no áudio e boto ali na cabeceira da minha cama e fico só ouvindo. E estou aprendendo ali. Estou assistindo cativeiros espirituais, estou aprendendo e tal. E aí você vai poder acompanhar a programação toda, tá bom? E preste muita atenção no recado que eu deixei lá no começo. Deus está te convidando para fazer parte junto com a gente, tá certo? Obrigado a você que ficou conosco até agora, né? Você que é audiência frequente, você que é ofertante da programação. Um abraço meu aqui, de todo mundo que está aqui, a todos os ofertantes que mantêm esse programa no ar, tá bom? E você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva lá, acompanhe, tá? Compartilhe, faça os cortes lá, mande para quem você quiser, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Eu quero só deixar o WhatsApp do programa com você, para você entrar em contato conosco, que é o 839-9105-6834. Para você que está fora da Paraíba, o DDD é 83, né, que é o DDD da Paraíba, é 839-9105-6834. 839-9105-6834, tá certo? Aí você vai falar conosco, você pode fazer o teu pedido de oração, enviar a tua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, e você pode usar esse mesmo WhatsApp para se tornar um ofertante e nos ajudar a manter o programa no ar, porque todos os meses a gente tem que pagar o nosso horário de rádio aqui, tá chegando o momento que a gente vai pagar, e você que é ofertante, que já é, não deixe de ofertar, e você que não é, se torna ofertante e mantém esse programa aqui no ar, abençoando muitas vidas, tá certo? No mais é isso, pessoal. Quinta-feira que vem aqui estaremos de volta, tá? Você que quer nos visitar, quer ir na nossa congregação, quer cultuar junto conosco, você que quer ver a maquete do Centro de Missões lá, tá? Fala com a gente no WhatsApp, 839-9105-6834, mesmo WhatsApp do programa, que eu mando a localização da nossa congregação e você vai poder estar conosco lá, cultuando ao Senhor, tá bom? No mais é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até quinta que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus. Fui.